Annyeonghaseyo, Yorobun! Meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao KyopoCast, um podcast com histórias da comunidade coreana no Brasil, contada pelos protagonistas dessa jornada. No episódio de hoje, uma conversa com a criadora de conteúdo e maquiadora Cindy Oh. Esse podcast é apoiado pelo Tom Ari, o clube de membros do KyopoCast. Faça parte do nosso clube pagando apenas R$20 por mês e tenha acesso à nossa newsletter quinzenal, aos bastidores das nossas gravações, lista antecipada de convidados, podendo mandar perguntas e também anúncios nos nossos classificados Pali Pali, os classificados rápidos. Essa semana, quem manda o seu anúncio classificado Pali Pali é o estúdio Soapbox, o estúdio onde a gente grava o KyopoCast. Você que é criador de conteúdo, você que tem uma empresa, você que precisa fazer o seu conteúdo audiovisual, podcast, mesacast, videoaula, entre em contato com a gente aqui da Soapbox no WhatsApp 11 9 1165 1326 ou mande um e-mail para soapbox.ep@gmail.com. Nos conte o seu projeto que a gente vê a melhor forma que a gente pode te ajudar. Tá bom? Então é isso e espero que gostem do episódio. Valeu! Muito obrigado, Cindy, por topar participar aqui com a gente do KyopoCast. Muito obrigada, eu que agradeço. Saiu finalmente, a gente conseguiu sentar, marcar. Depois eu conto um pouquinho de como foi toda a nossa aventura para a gente conseguir marcar essa gravação. Mais uma vez, muito obrigado. A gente já começa pela parte mais difícil, que é pedindo a sua autoapresentação, seu Chagisoge, para as pessoas saberem com quem e sobre o que a gente vai conversar hoje. Por favor. Tá bom. Vou começar com a minha intro do YouTube, que é Annyeonghaseyo, Cindymida. Eu sou a Cindy, sou maquiadora e criadora de conteúdo há mais ou menos... Criadora de conteúdo há mais ou menos uns 3 anos e maquiadora há mais ou menos uns 10 anos. Eu comecei nesse meio exatamente por conta da acne, né? Pela paixão também da maquiagem. E aí hoje eu estou aqui a convite da KyopoCast para vocês conhecerem um pouquinho da minha história. A gente vai conversar bastante, Sim. essa parte mais difícil, mas assim, é sempre bom chamar a gente que já é criador de conteúdo, influencer, que na verdade quando eu falo, essa parte é mais difícil, na verdade já tá mais que acostumado, então Sim. a naturalidade com que você fala facilita muito, tá? Só uma coisa, eu preciso falar sobre a minha questão sou filha de imigrante, essas coisas? Nem precisa, porque depois da sua autoapresentação, eu faço uma leitura de uma pesquisa. Ah, tá bom. E aí, nessa leitura, eu já comento um pouco disso também, tá? Então, inclusive, essa parte aqui a gente pode até botar sem precisar cortar. Depois, se você olhar e achar que precisa, a gente corta. Mas tá bom que eu falei? Precisa Tá falar mais alguma ótimo. coisa? Não, Então. tá ótimo. Na verdade, assim, a gente pede autoapresentação, Thiago Sogué. Aí é muito engraçado, porque tem Thiago Sogué que duram 30, 40 segundos, e tem Thiago Sogué de 5, 6 minutos. Sério? Que, tipo, a pessoa faz o Thiago Sogué assim, acabou o programa, que já falou tudo, né? Mas, na verdade, isso daí a gente deixa a pessoa à vontade pra falar o quanto ela quer, entendeu? Não tem problema nenhum. Aí, durante a conversa, durante a história, porque aqui a gente fala que não tem uma pauta, um roteiro. A história é você. Sim. Então, a gente vai acabar... A gente vai Entrando lá... nessa pauta, é só uma introdução. Tá bom. Okay. Então vamos lá. Cindy Oh nasceu no Brasil e desde criança sempre teve interesse em maquiagem. Após o intercâmbio que fez na Coreia em 2011, apaixonou-se de vez pelo assunto. Começou o trabalho de maquiadora e em 2018 começou seu canal no YouTube, que possui hoje mais de 20 mil inscritos e 125 vídeos. Seu perfil no Instagram, @CindyOhBeauty, possui mais de 70 mil seguidores e em ambas as plataformas Cindy fala sobre técnicas de maquiagem, resenhas de produto e beleza natural. Sim. E, na verdade, fala de muito mais coisas. Também fala de cultura coreana, fala também de autoaceitação, né? Sim. Eu tava contando pra Cindy, assim, porque que a gente fala que essa aventura que foi marcar. Porque muitas pessoas já conhecem a história do KyopoCast. A gente começou pensando assim, vou fazer 10, 12 episódios e vou escolher a dedo quem eu gostaria que fizesse parte desses 10, 12... né, para poder ser uma referência, uma biblioteca, histórias bonitas, motivadoras, que pudessem ajudar pessoas da comunidade e, obviamente, também o meu filho, os meus sobrinhos, para futuramente, quando eles terem a sua crise de identidade, poder ajudar a enfrentar isso, né? E aí você estava nessa primeira seleção, né? Está nessa primeira seleção, e aí, antes mesmo, acho que do podcast ir pro ar, eu já tinha mandado uma mensagem perguntando se dava para você participar. Sim, né? Eu agradeço muito, mas naquela época
Confesso que era um pouco longe pra mim, então tava um pouco difícil de marcar. E Não tem problema gente, nenhum. dá muita vergonha. Não, e é difícil aceitar uma coisa, porque acho que nem tinha ido pro ar ainda. Sim. Você nem vai, com quem que é esse maluco que tá me chamando, Não, né? na verdade, sim, eu tinha interesse muito de fazer esse podcast, até porque eu já participei de outros podcasts também. Só que eu tava com aquele receio do que seria conversado, porque como eu também tenho um pouco da minha vida, né, dos meus traumas, eu não sei se abordaria alguma coisa que me deixasse um pouco intimada, sabe? Desconfortável. E aí, desconfortável, então também por conta disso e também pela questão, porque não era perto, né? Porque E antigamente eu alugava um estúdio. Então, Uhum. porque antigamente, como a gente alugava um estúdio, eu pensei assim, eu consigo bancar 10, 12 episódios. Uhum. Não pensando num retorno financeiro nem nada, para ser um hobby, porque eu achava importante ter esse registro. Uhum. E aí, quando a gente terminou de gravar 4 episódios e o podcast ainda não tinha ido pro ar, eu fui oferecer alguma possibilidade de patrocínio, apoio, parceria para algumas pessoas. Uhum. E aí, nessa entrou meu sócio. E aí, a gente foi para um outro plano, que seria ter um estúdio próprio. E aí, a gente poderia gravar com mais pessoas. Aí eu pensei, agora então eu não preciso mais ficar enchendo tanto o saco dela pra vir. Porque uma hora, quem sabe, ela aceita, uma hora, quem sabe, a gente vai. Ela Acontece. quem sabe chega algum episódio nela. Ainda que eu encontrava direto o Alex na rua do Bom Retiro, né? Eu falava, Alex, eu não te esqueci, você lembra? Falei, não te esqueci, tá? E eu respondi assim, sem problema, no seu tempo. Mas assim, tanto que eu não. Tem algumas pessoas que eu sou um pouco mais chata pra chamar, porque a gente faz muita questão. Uhum. Outras pessoas, quando a gente percebe assim, é que como os coreanos são educados no sentido, ninguém nunca falou assim, não quero. Uhum. Eles dão aqueles pequenos sinais de que não quer, só que a gente finge que não tinha opção, que a gente não entende direito. Não entendi se ele não quer, então eu vou perguntar de novo. Até uma hora que se fala, realmente eu não quero, a gente para sem problema nenhum. Sim. Né? Só que aí a gente começou a receber, antes mesmo do podcast que eu já queria te chamar, a gente começou a receber pedidos para te chamar. E aí eu tinha que ficar explicando, gente, uma hora vai sair. Aí a gente recebeu mais o último pedido que eu recebi, foi assim, quer saber? Eu vou printar esse pedido e vou mandar pra Cindy, não tô mentindo, as pessoas pedem, tá? Mas obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, tá? Muito feliz. Bom, a apresentação tá certa mais ou menos. Uhum. Você fez esse intercâmbio para a Coreia justamente para aprender maquiagem? Você já estava interessada no assunto? Sim, na verdade eu comecei a minha paixão pela maquiagem, na verdade para cobrir uma dor, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que tive muita espinha, muita acne desde os meus 15 anos. E a única forma que eu conseguia me sentir melhor era cobrindo para conseguir sair de casa. Tá. Né? Então, esse foi o início de tudo. A maquiagem entrou na minha vida exatamente por conta da acne. E desde pequena, eu fui pra Coreia algumas vezes. Só que em 2011 foi quando eu já tava mais adulta, mais assim, querendo entender o que eu queria fazer pra minha vida. Porque eu não era feliz fazendo loja de roupa. E acho que, como vocês sabem, a maior parte dos coreanos da colônia tem loja de roupa. Você chegou a fazer também? Trabalhei 10 anos em loja de roupa. E depois que eu realmente larguei 100% pra trabalhar com maquiagem. Uhum. E eu cresci com isso na minha mente, que eu só saberia fazer loja de roupa. Porque acho que é uma coisa muito cultural, que você vê os seus pais fazendo, então dá a entender que você também tem que fazer isso. E aí, e eu fiz faculdade também, sou formada em hotelaria. Tenho formação em hotelaria, quase me formei em artes plásticas e entrei quase em moda também. Mas tudo pensando pro lado do comércio. Né, de roupas. Como que... Vamos voltar um pouco, assim. Uhum. Quando você fala que você tinha 15 anos, você tinha problema de acne. Uhum. Quem te fez a primeira maquiagem? Tipo, vamos esconder a acne dessa forma. Você já tinha... mesma. Você pegou as coisas da sua mãe e se maquiou? Você já tinha alguma coisa? Na verdade, a minha mãe nunca me deu nada, assim, focado em maquiagem. Eu lembro que acho que eu fui lá na farmácia e comprei uma base baratinha da Vult. Pra começar a cobrir as minhas manchinhas. Assim, até pra ser mais fácil, foi até um corretivo, porque base eu também não tinha muita noção de cor. Uhum. Então, eu fui no corretivo pra tampar aqueles pontinhos vermelhos do rosto, pra conseguir esconder. E tinha... Na época não tinha... Tinha já internet pra você pesquisar sobre o assunto? Saía numa Capricho? Como que você pensou nessa possibilidade de esconder a espinha com maquiagem? Na verdade... Provavelmente tinha revista, que eu olhava e começava a ver um monte de pele bonita. E a minha pele era uma pele cheia de
vermelhidão, pele, acne inflamada. E aí eu queria achar um meio de conseguir esconder para me sentir mais normal, assim como as meninas da revista, né? Mas eu não tive nada que me mostrou, faça isso. Mas com certeza, na Capricho, naquela época, acho que eu envia, né, um modelinho de corretivo. Aí eu pegava inspiração e comprava algum parecido para testar. Eu lembro muito quando a Boticário tinha um corretivo que era secativo de espinha. Chamava e eu usei secativo. muito. Que era uma lapiseira que tinha uma cor, só que ele tinha um secativo junto. Então ele dava uma corzinha e cuidava da acne. E as cores batiam? Olha, naquela época pra mim batia. Porque eu era um pouco mais morena, né? Tá. Eu acho que eu consumia... Tomava mais sol. Então pra mim batia. Na realidade, eu não tinha muito esse problema com cor. Eu lembro que... Eu vi uma propaganda do Clean Clear. Existe ainda Clean Clear? Olha, boa pergunta. Que Mas é o Clean Clear também era uma linha que eu usava muito pra pele com acne. Era uma linha focada pra quem tinha acne, sabe? Mas no rosto. ele é um produto que tem um nome, assim, tipo, ele é um... É que deixa eu até fazer um parênteses assim. Tá. Meu conhecimento sobre maquiagem é zero, tá? Então eu vou fazer muitos comentários e perguntas bestas, tá? Um pouquinho de paciência, até pra quem tá ouvindo, quem já segue a Cindy, conheceu o que é o podcast por causa da Cindy, foi, meu Deus, que cara ignorante, assim, eu já tô assumindo isso, tá bom? Mas nenhum homem, né, que tem tanto conhecimento, né? Então, exato. Por causa... Eu cresci numa sociedade machista que não me permitiu conhecer tantas coisas, sim, tá bom? Sim, tá bom. Dá pra falar que ele é um... Ele não é... Ele é um limpador de pele, é isso? Na verdade, era um kit. Dentro desse kit tem um sabonete de limpeza, tem um tônico e tem um gel secativo, que na época nem sei se tinha hidratante. Tá. Mas era um kitzinho com alguns passos de skincare que você usava pra tratar a acne. Então, porque eu lembro que na propaganda era assim, a pessoa lavava o rosto, aí pegava um algodãozinho, passava um Clean Clear, aí passava na pele, ainda saía preto o negócio. Assim, tipo, viu como se nem se eu lavar o rosto adiantou, lavou direito. E isso me impressionou, e aí acho que no meu colégio tinha um pouco de... Tinha as aulas, né, que explicavam porque se tem espinha, puberdade, adolescência. E aí falava que era a questão da oleosidade. E aí eu entendi que era meio que, sujeira no rosto vai ajudar a inflamar, vai fazer a espinha. Então a gente tem que limpar todos esses poros, né? Sim. Aí em casa eu achei um Clean Clear, porque aí eu vou até estar denunciando o meu irmão, que é mais velho, tava usando, né? Tipo, não sei como ele chegou nele, mas em casa pelo menos eu só tinha achado o tônico. O tônico, Aí eu testei, lavei o rosto, testei, saía preto o algodão, né? Falei, nossa, então minha cara é super suja. Eu usava achando que aquilo lá ia evitar de ter espinha. É porque, na verdade, o tônico, ele faz uma limpeza mais profunda. Ele limpa mais os poros, o que o sabonete não consegue limpar 100%. Tá. Então, o sabonete limpa a primeira camada, o tônico ele limpa um pouco mais interno, sabe? Então, ele realmente consegue tirar melhor as impurezas. E aí, com isso, ele consegue controlar também a oleosidade, né? E ajudaria supostamente a controlar. Sim. Mas porque não quando você é adolescente, normalmente a pele adolescente, ela acaba criando mais sebo na pele. Então, a pele costuma ser mais oleosa. Por isso que essa linha acabou sendo muito famosa exatamente por conta da oleosidade da pele dos adolescentes. E aí os adolescentes hoje usam o quê, então? Hoje em dia tem muito... Assim, na verdade, hoje em dia tem muita marca no mercado que é focado para peles acneicas. Então, é muito mais fácil de você escolher uma variedade. Antigamente só tinha Clean Clear. Eu realmente só conhecia o Clean Clear ou o Neutrogena. Só que o Neutrogena, quando eu usava, eu gostava dos Estados Unidos. Que ele era melhor e mais específico para pele acneica. Era diferente. Era diferente. Eu gostava muito de usar o de fora e não do Brasil. Tá. E aí... hoje em dia tem muita marca. Hoje em dia tem Avene, tem La Roche-Posay. Nossa, tem muita marca que é focada em peles acneicas, que fazem um produto para pele acneica. Mas assim, você sentiu essa dor, sentiu a necessidade de arrumar isso, de aliviar um pouco isso, e foi na raça. Sim, foi na raça. E aí, dava para falar para os pais na época, preciso ir passar num dermatologista? Eu sempre pedi para minha mãe levar no dermatologista. Quer dizer, deixa eu falar de novo. Eu sempre pedi pra minha mãe levar no dermatologista desde os meus 13 anos. Então, porque eu sei que a acne, pra quem não sabe, né, é muito importante falar que é uma doença. Tá. Não é não só apenas começa na adolescência, como também
ele vai pra vida dependendo da pessoa, porque ele tem muitos fatores. Primeiro que é uma doença multifatorial, ele pode ser por muitos motivos. Uma delas pode ser por questão da adolescência, pode ser por acne adulta, pode ser por parte hormonal, genética. Então é muito importante entender o motivo do porquê que tá aparecendo essa acne para assim depois tratar. E eu demorei para entender isso. Para mim eu achava que era acne porque, né, sou adolescente, sou menina, mulher, e não fica feio, né? Mulher tem que ter pele bonita. Então, eu sempre pedi pra minha mãe me levar no dermatologista. Fiz muitos tratamentos. Ela levou? Levou, me levou. Mas não levou pra fazer um tratamento mais intenso. Porque eu tenho algumas amigas que fizeram com o Roacutan, que foi assim, um tiro na queda. Melhorou assim, 100%. Só que nessa época, os dermatologistas que a minha mãe me levava não deixavam. Só forneciam antibiótico. O que, de certa forma, ajudava por um tempo, mas depois voltava tudo. Porque vai criando uma seleção natural, vai ficando mais forte. Então, eu não resolvia o problema, né? Até que um dia, quando eu fiz 18 anos, eu decidi por conta que eu tinha convênio na época, e eu fui numa dermatologista, cheguei e coloquei ela já na parede, falei assim, olha, é o seguinte, já tentei isso e nada. Eu quero fazer um tratamento mais intenso com o Roacutan, que eu nunca tomei. E ela aceitou fazer pra mim esse tratamento. E foi o que melhorou 100% a minha acne. Só que depois que eu comecei a entender que eu também tinha problema de ovário policístico, que a menstruação não é 100% irregular. E que isso também influencia na questão da pele. Então eu tinha que fazer um tratamento em conjunto. Ao mesmo tempo que eu tomava o Roacutan, eu tinha que tratar junto com o anticoncepcional. Né? Até porque o anticoncepcional eu comecei a tomar muito cedo, exatamente por essa questão hormonal. Entendi. E que, consequentemente, a acne também aparecia mais por conta disso. Sim. Tá. E aí, você então foi tratando e, ao mesmo tempo, para acelerar ou para... Não posso esperar todo esse tratamento acabar. Amanhã eu já preciso ir para uma festa, amanhã eu preciso encontrar os amigos. Aí a maquiagem foi uma outra solução também. Sim. A maquiagem foi uma solução para esconder, né? Porque, normalmente... A acne, ela fica bem avermelhada. E eu já tenho uma pele mais sensível. No caso, eu sou mais rosinha, né? Então, quando a acne aparecia, ela ficava inflamada, ficava mais vermelho ainda. E eu queria esconder esse vermelho. Porque eu sei que chamava atenção. Entendi. Pode ser que, pra pessoa que tá me olhando, nem tanto. Mas pra mim, psicologicamente falando, chamava muito. Então, eu tinha vergonha de sair de casa. Porque eu achava que as pessoas ficavam me julgando pela pele. Sabe? Eu tinha muito isso. Mas você acha que era uma impressão sua? Voltando agora pensando assim? Ou realmente acontecia? Olha, é que a gente que vive na colônia coreana tem um pouco dessa comparação, né? Tá. Então, eu acho que sim. E jovens são cruéis, né? Pra dar um apelido, pra poder ficar pegando no pé de qualquer coisa rapidinho, né? Sim. E aí, eu preferi, desde muito nova, tratar. Aí você começa, então, na verdade... Eu fico imaginando que é igual droga, tá? Tipo, você começa com uma coisa leve, só pra tampar aqui uma outra coisa. Aí descobre a base. Aí, já que eu já venci a base, deixa eu fazer alguma coisa no olho, fazer uma coisa nos lábios. É mais ou menos assim? Na verdade, foi mais ou menos assim, né? Eu comecei a fazer muito a pele. E aí, foi que em 2011, eu fui pra Coreia. Né? Fui fazer um intercâmbio de 6 meses. Era pra ficar 1 ano, eu fiquei 6. Pra aprender coreano. Pra aprender coreano. E aí, nesse meio do curso de coreano, eu fui fazer alguns cursos pelo Munhwa Center, que é o centro cultural coreano que tem lá na Coreia do Sul. E lá tinha algumas aulas. Aí eu fiz de culinária e fiz também de automaquiagem. Dentro do centro cultural... Isso. É até fácil, pra mim, que eu sou gordo, é fácil imaginar no centro cultural ensinar gastronomia. Sim. Mas também se ensinava maquiagem. Maquiagem também. Maquiagem tradicional coreana? Ou era tradicional já alguma coisa coreana, moderna? Assim, o que elas faziam lá. Bem estilo coreano, maquiagem nada. Bem natural mesmo, mas eu aprendi a fazer uma sombra, que era uma coisa que eu já tinha dificuldade. Mas o que é maquiagem nada? Maquiagem nada é uma pele bonita... É assim, pele bonita, não tem muito... que você olha nem sabe se tá maquiado ou não. Você acha que é a pessoa aquilo lá mesmo, mas na verdade ela fez uma maquiagem pra parecer que tá naturalmente bonita. Isso. Tá. E aí, antes disso, por que eu já gostava de maquiagem? Porque eu lembro que eu me maquiei uma vez com um profissional não oriental, não asiático, e eu fiquei completamente outra pessoa. E isso me traumatizou pra vida, Era assim. pra uma ocasião especial? Era pra um casamento... E aí, eu cheguei literalmente, em boas palavras, não sei se pode falar isso, mas eu cheguei literalmente com uma maquiagem drag queen asiática. Tá. Essa foi o termo correto, porque eu não me sentia a Cindy, eu me sentia uma outra pessoa.
E não dava nem tempo de tirar e fazer de novo e ir pra lá. Você foi dessa forma do casamento? Não. Na hora, ainda o maquiador, ele vai lá e fala assim, ai, e aí, você gostou? E por educação, a gente responde, nossa, obrigada, eu amei, ai, ficou lindo. Depois que eu saí de lá, cheguei em casa, tirei tudo, fiz a minha pele e fui. Porque a gente acaba nunca sendo direto demais. E eu acho que isso é muito cultural, de asiático, tá? Não só coreano. A gente tem muito essa política do respeito na hora de falar. Não é de tipo, não, tá zoado, refaz. A gente não é assim, né? A gente é muito educado, respeitoso. E aí, por questão do respeito, na hora não tinha o que fazer, também estava atrasada. O maquiador tinha outros clientes para atender, então eu não ia fazer ele, né, parar o tempo do outro cliente para me atender porque eu não gostei. Então eu resolvi ir para casa, tirei tudo, refiz eu mesma e fui. Enquanto ele estava fazendo, você estava olhando pro espelho, então você via acontecendo? Não, sabe por quê? Normalmente, maquiador ocidental, quando você tá se maquiando, ele faz você dormir na cadeira. Mas como ele faz você Eles dormir? não fazem muita questão de você ficar abrindo o olho para ele olhar. Tá. Tipo, eles vão marcando, vão maquiando até você acordar e você levar um susto de você mesmo. Então, tipo, é meio que pra não ficar dando palpite no meio. Não sei, eu acho que isso é uma forma que eles trabalham, no geral, com clientes ocidentais que já tem o côncavo, que no caso asiático já não tem. Tá. Né? A maior parte dos asiáticos, a gente tem um olho mais inchadinho. E eu, que trabalho hoje como maquiadora, eu prezo muito a importância de maquiar o cliente acordado e de olho aberto olhando pro espelho. Mesmo que a cliente às vezes vai me dar um pitaco, eu prefiro que ela olhe, mas ela saia de lá satisfeita com o que ela tá vendo, do que eu fazer do meu jeito e fala assim, ó, tá pronta, tchau. Você, depois que você começou a trabalhar com maquiagem, você conseguia fazer a leitura de quando a pessoa realmente gostou? Ou estava só, não, tá legal, e ia ou não? Eu conseguia fazer a leitura porque eu já passei por isso. Então, eu sei o quanto a comunicação é importante na hora da maquiagem. Não é só a pessoa sentar naquela cadeira e falar, só porque você é profissional, faz o seu jeitinho. Não. Eu não conheço a realidade dela, eu não conheço o gosto dela. Não tem como eu fazer uma coisa sem conhecer a pessoa. Tá. Então, eu sempre abordo isso. Até porque, por exemplo, você pode chegar uma pessoa que eu nunca vi na vida e ela fala assim, Cindy, vai lá, faz uma maquiagem que você gosta. E eu chegar pra ela e falar assim, tá bom, então eu vou fazer um delineador gráfico verde. Imagina, e uma boca vermelha. Como que você pode fazer isso? Entendeu? Eu nem sei o que é, mas não mas parece. assim, Eu tô brincando. eu falo no sentido da pessoa, não, mas eu não vou usar isso. Então, pra isso, ela tem que me explicar o que ela quer. Tá. Né? Eu não posso pegar por mim e pela minha experiência e fazer o que eu quero. E você já pegou aquelas pessoas que talvez nunca se maquiaram e não sabem nem o que pedir? Já muitas pessoas. Inclusive, muitas pessoas traumatizadas. E aí você que vai ter que meio que tomar essas decisões. Sim, uma pessoa que vem já com trauma de maquiador, ela já chega no espaço com medo de ser maquiada, porque tem medo de passar de novo pela mesma coisa que passou com outro profissional. E aí, como eu já tive essa dor, eu já começo a conversar e eu vou conversando com a pessoa até ela entender que tá tudo bem, né? Que eu entendo a sua dor e eu não vou deixar você sair insatisfeita. E aí, no processo, eu vou mostrando, vou perguntando. E aí, no final, a pessoa, ela me agradece muito. Porque ela se sente bem com ela mesma, sabe? E eu acho que a maquiagem, ela tá aqui, não com a proposta de te mudar, mas sim fazer você se sentir bem da forma que você é. Porque quando... eu não me maqueio. Acho que o que eu chego mais perto de alguma coisa assim em relação ao meu cuidado é quando eu vou cortar cabelo. E aí me perguntam como você quer que corte. Aí eu lembro que quando eu era mais novo, eu ia cortar cabelo em algum lugar, salão coreano. Antigamente eu não tinha nem tanto lugar pra que cortava de homem, né? Era mais, mas eu ocupava minha mãe. Ou quando eu ia pra Coreia, eu achava muito legal que nos salões tinha uma revista com um monte de penteado. Sim. Aí bastava você ficar folheando até achar, se apontar e eu falava assim, eu quero isso daqui. Esse. Né? E hoje em dia acho que, não sei se é por causa da internet, então talvez a gente tinha que fazer a lição de casa, procurar antes, pra poder levar o celular e mostrar, eu queria fazer isso daqui. Sim. E obviamente deve ter vários pedidos absurdos, né? Porque não é porque eu botei lá uma foto do Papogom que eu vou ficar igual a ele. Exato. Entendeu? Isso, na verdade, isso é um ponto muito importante de se falar, porque tem pessoas que chegam querendo fazer uma maquiagem de uma pessoa que ela trouxe uma foto inspirada, só que ela tem o olho completamente diferente, o traço completamente diferente. E eu sou muito sincera quando eu vou mostrar. Eu já chego e falo assim, olha, dá pra fazer algumas técnicas.
Mas você não vai ficar assim, porque o seu olho é diferente dessa pessoa, né? Assim como o corte também, sei lá, às vezes você tem pouco cabelo, você quer um corte daquele jeito que o seu cabelo, pela quantidade, não vai funcionar. E o profissional tem que ser claro, porque eu acho muito importante o profissional ser claro e não trazer uma ilusão, entendeu? Pro cliente. Eu acho isso muito importante. E aí, então, você fala assim, ó, isso aqui não vai funcionar. Porque maquiagem, eu fico pensando assim, corte de cabelo tem o formato da cabeça, por exemplo, que talvez nem todas vão ficar igual. Não adianta eu querer fazer um corte se minha cabeça é quadrada e o cara da foto tem uma cabeça pequenininha, redonda, né? Sim. E também, mas na questão da maquiagem não deve ser uma coisa mais em relação ao jogo de cor ou brilho com brilho, mais por esse lado do que... Olha, a questão de brilho é muito relativo, porque tem casos e casos. Hoje em dia eu falo muito assim que a maquiagem não tem regra. Por exemplo, tinha uma época que tava muito tendência a coloração de cor. Que você vê as cores que valorizam seu tom de pele, tal. Então você tem que ajustar a forma de se vestir para parecer mais, sabe, a pele um pouco mais viva, sabe? É muito legal, mas a pessoa não pode se prender por conta disso, né? Das cores. Eu acho que assim, se a pessoa gosta, ela tem que usar, independente. E a maquiagem serve para mesmo. Se eu gosto de um delineador verde, eu vou usar, mesmo se o verde vai me apagar. Porque eu gosto, né? Entendi. E se a pessoa, ela falar que não, eu não quero, tudo bem também ela não querer. Ela não precisa gostar porque a pessoa diz pra ela que ela tem que usar. Sabe? Eu acho que hoje em dia a maquiagem, ela também tem muito a ver com autoconhecimento. Eu acho que essa pauta de autoconhecimento tem muito a ver. Porque se você não se conhece, como que você vai conseguir se valorizar? Né? Eu não sei se você chegou a ver, uma vez chegou para mim um post impulsionado, patrocinado. Eu não sei o nome da pessoa, eu não sei nem qual que é a profissão, né? O que ela tava querendo impulsionar. Sim. Mas basicamente falava assim: descubra como eu superei o meu trauma de ter o rosto redondo. Né? Era uma pessoa asiática que ela comentava algo assim. E eu vou já fazer aqui o disclaimer de que eu confesso que não vi com precisão tudo. Sim. Mas aí, passando os stories, a impressão que me passou assim: descubra como eu enfrentei meu trauma de ter o rosto redondo. Aí, o segundo slide não deixando ele redondo. Entendeu? É como se fosse algo assim, eu fiz técnicas para deixar ele mais fino, para não sei o quê. Tá. Então ela tá querendo dizer como que ela resolveu o problema de ter o rosto redondo e não como ela superou o trauma. Porque se ela tivesse superado o trauma, ela teria aceitado o rosto redondo, por exemplo, né? Sim. Aí eu fico assim, não me parece ser muito como uma questão de autoaceitação, mas o contrário, não? Sim, é o contrário. Na verdade, nem eu entendi. Se um dia aparecer de novo esse impulsionado, eu te mando. E se alguém um dia tiver visto e falar assim, não, Alex, você entendeu errado, por favor, não tem problema nenhum, o pessoal pode me falar. Mas aqui, quando você vê, por exemplo, quando eu tava procurando cortes de cabelo pra mim, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa... como é que fala? Eu tenho noção do que eu sou. Então, eu não ficava procurando nos galãs. Sim. Eu ficava procurando cortes de cabelo dos comediantes, porque os comediantes geralmente é gordo, cabeça mais quadrada e tal. Aí eu falava, esse cara aqui tem um corte que eu acho legal, por exemplo. E aí eu mostrava, né? Então, acho que o cara do que corta cabelo deve achar estranho. Nossa, nunca me trouxeram um comediante pra ser referência do corte de cabelo. Muito engraçado, porque pra mim, toda vez que eu procuro maquiagem, isso assim, desde muito nova, porque eu tava falando pro Alex que apesar de hoje eu não ter muito convívio com a colônia, eu sou muito ligada à cultura coreana. Não que eu sou dorameira, K-pop, não é isso. Sou ligada, tipo, com as coisas que acontecem. Eu sempre tô por meio das músicas, tudo. Eu gosto de ouvir muito, eu gosto de vetrar mais exatamente porque eu não quero perder a entonação, não quero esquecer as falas, porque pra mim faz parte de mim, acho que tem muito a minha essência. E... Nossa, agora eu esqueci. Eu tava falando do que eu escolho os cortes dos comediantes, você estava falando onde você e aí, busca referência. Desde nova, eu sempre consumi muita música, sempre andei realmente com colônia. Eu cresci na colônia, né? Até eu me casar. E aí, toda vez que eu procurava tanto inspiração de maquiagem, como também inspiração de cabelo, eu sempre colocava no Google, em coreano. Colocava hairstyle, make-up, sabe? Porque era a única forma que eu conseguia achar inspirações que eu pudesse me inspirar, né? Porque a gente realmente nunca teve. E aquilo, assim como maquiador, até uma pessoa que corta bem cabelo asiático é difícil.
Tá. Porque o cabelo asiático, ele tem um fio mais grosso. Dependendo do cabeleireiro, do profissional, ele pode deixar o cabelo muito juba de leão. Porque eu tenho muito cabelo, então era muito fácil de também eu errarem o meu corte, né? Então, tudo isso eu sempre procurava referência. Mas assim, eu demorei pra entender, sabe? Que... demorei pra entender que o que realmente me agradava. Até porque hoje em dia, como eu já achei um profissional, eu só gosto de cortar com ele. Eu não consigo mudar, porque pra mim, ele é o que corta melhor o meu cabelo, porque entende mais, sabe? E porque acostumou e entendeu quem você é. Sim, sim. Eu botava assim, Morikun Hairstyle. Corte de cabelo pra quem tem cabeça grande, por exemplo. Era pra ser bem assertivo, entendeu? Sim, pra não ter erro, né? E você falando assim, não que eu não seja K-popera e tal, eu até brinco assim, que pra gente não é K-pop, é pop. Sim. É nossa música. Exato. A gente não assiste séries coreanas, a gente assiste séries. Aqui nós somos coreanos e a gente consegue assistir normal, não é que a gente fica buscando alguma coisa assim. Faz parte da nossa cultura, né, de crescimento. Eu achei legal que você falou assim, maquiagem estilo nada, que é mais ou menos... Aí eu até fico lembrando, porque eu via bastante as pessoas falarem pra minha mãe, nossa, mas você não parece que você tem não sei quantos anos e tal. E eu sei que ela realmente não parecia, porque ela realmente tem uma pele boa, porque ela se cuida, antes de dormir era um monte de cremes passando, mas também porque ela passava uma maquiagem que enganava, né? Que as pessoas não percebem que fez uma maquiagem. É isso que é o K-Beauty, não? Sim, o K-Beauty nada mais é tanto skincare como maquiagem, só que remete uma beleza mais natural. Tá. Não é uma coisa muito pesada, sabe? É daquele aspecto de nada, né? Minha pele é bonita assim mesmo. Então, é errado falar que das pessoas que procuram K-Beauty porque querem ficar bonitas iguais às coreanas. Errado. Porque a essência do K-Beauty deveria ser ficar bonita naturalmente, é isso? Sim, eu falo isso que é muito errado porque as pessoas ficam me pedindo muita dica. Ensina a fazer a maquiagem da fulana tal. Gente, é só uma pele cuidada, bem cuidada, é uma base com um aspecto natural. Tipo, não tem segredo. Mas aí que eu entro de novo naquela pauta, que as pessoas elas se perdem do que elas realmente são, querendo ser o que o outro é. Tá. Entendeu? Então, eu acho isso... É uma briga que eu tenho internamente comigo. Porque a pessoa joga uma dessa e eu começo a falar assim, gente... Mas não é assim, entendeu? Não é assim. Você tem que aprender a se aceitar. Você tem que aprender a... Sei lá, o seu olho é redondo. Você tem que aprender a valorizar o seu olho redondo. Né? Então, daria pra adaptar o K-Beauty no sentido de... O K-Beauty dá pra falar que é uma, sei lá... Uma maquiagem minimalista? Minimalista, exato. Tá. Uma maquiagem minimalista com quase nada. E lá elas remetem realmente uma beleza natural do que ela realmente é. Então, o certo seria ensinar para pessoas ocidentais fazer uma maquiagem minimalista. Minimalista. Só que vai deixar ela aparentemente com um aspecto natural, só corrigindo um ou outro ponto e as pessoas nem vão saber que ela tá maquiada, na verdade. Exatamente. Aí dá para explicar isso e as pessoas começam a procurar isso, então? Olha, dá para explicar? Dá. Mas a pessoa entender que é isso que é aí que é difícil. Que aí que tá a autoaceitação. Sim, porque por isso que eu acho que é muito importante a pessoa, acima de tudo, se conhecer e entender que ela é diferente da outra. Primeiro, você tem que entender que ela é diferente da fulana. A partir daí, não vai ficar igual. Mas entender que há técnicas, né? Uma pele bem feita, um bom protetor solar, né? Uma sombrinha leve. Entendendo isso, já facilita e ela sente menos dor, sabe? Porque a gente tem muito essa cobrança de comparação. Porque a atriz fulana tal é linda, eu quero ficar igual ela. Faz o olho dela, ensina como... Primeiro que eu não tenho o olho dessa atriz. Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu também não sou? Né? Mas as pessoas, elas me veem na internet como se eu tivesse que ensinar e deixar igualzinha. E não é assim, sabe? Então, o K-Beauty entendi agora, que é uma maquiagem mais beleza minimalista, natural. beleza natural. Mas isso daí é o que, por exemplo, as cantoras de K-pop usam? Sim, as cantoras de K-pop usam, só que elas exageram um pouco mais no olho. Tá. Elas usam muito brilho, strass, glitter. E aí fica o foco no olho, sendo que as pessoas nem percebem que todo o resto também tá maquiado, mas foi uma maquiagem minimalista. E aí as pessoas, eu quero essa maquiagem, acha que isso é um K-Beauty, justamente essa... Como é que fala? Esse exagero que foi feito nos olhos para chamar um pouco a atenção. Sim. O K-Beauty, ele envolve também tanto uma pele bonita, como também o Gradient Lips, que é um lip tint, né? Que é um tinte que fica bem no meio dos lábios. E, além do mais, eles usam muito o delineador retinho ou puppy eyes, que é um delineador mais caidinho, que cai o olhar.
Tá. Essas são as marcas registradas do K-pop, K-beauty. Para as mulheres. Para as mulheres. E para os homens? Porque os homens, eles também se maqueiam. Se maqueiam. Normalmente, o homem usa também lip tint, que é nos lábios, para dar uma corzinha. Não chega a ser igual as mulheres que gostam mais de colocar no centro, mas eles dão uma marcada a mais nos lábios. E os homens gostam de usar sombra nos olhos para trazer mais profundidade. Pra parecer mais sombrio, assim? É, porque normalmente a maior parte dos homens, né, coreanos, eles não têm a dobrinha, né? Os idols. Aí, o que acontece? Que a gente passa a sombrinha pra trazer um pouquinho mais de profundidade e aí deixar o olho um pouco mais marcado, marcante. E já te procuraram homens também querendo essas maquiagens? Não, é bem difícil, homem. Tá. Ainda mais porque aqui no Brasil, né? Seria mais fácil se viesse um idol e me procurasse pra maquiar, que já aconteceu. Tá. Algumas vezes de virem idol no Brasil, não ter maquiador e me chamar pra ir, mas no final acabou que deu uma enrolação e no final eu maquiei. Tá. Mas eu maquiei outras pessoas. Mas normalmente os homens gostam de um olhar mais marcante mesmo. Nem no casamento do pessoal, pessoal amarelo que vai casar, os homens não medem uma maquiagem? No máximo pó. Pó para tirar o brilho, o excesso de brilho da pele. Eu fiz maquiagem no meu casamento, né? Porque a desculpa que me deram para convencer era de que na hora de tirar foto e tal, ia estourar muito a pele, porque minha pele é oleosa, então tinha que você não sei o quê. Aí foi uma maquiagem sutil, mas aí também resolveram maquiar, porque na época, acho que por causa do estresse de preparo de casamento, etc., eu tava tendo um pouco de queda de cabelo. Aí passaram um monte de negócio preto aqui na minha cabeça pra parecer que ela tava mais cheia, de que eu não tava com falha nenhuma e tal. Né? E depois é horrível, que da hora você toma um banho, você esquece que você passou isso, você começa a ver um monte de negócio preto saindo assim. Isso foi o que me fizeram de maquiagem na época. Então, nem nos ensaios de foto, assim. Não, bem difícil. Mas se maquia homem nos ensaios de foto, não? Maquia, mas sabe o que é o problema? É que normalmente, tanto eventos, maquiagem, as fotos por si acabam aparecendo de longe. Eles não fazem muito close do casal. Mais da mulher quando ela faz o making off. Tá. No caso dela, a maquiagem sim é necessária porque ela vai ter fotos de close do rosto, né? Tá. O homem não. Então não tem necessidade de jogar uma maquiagem. A não ser que ele seja fissurado por e me peça. Caso não... Então você, homem que vai casar e a sua noiva tá querendo te assistir pra você se maquiar por causa das fotos... Assim, a gente tá falando assim, não é tão... Não é tão necessário. E vai ter muito Photoshop depois, né? Sim, exato. O fotógrafo vai lá, vai editar e tá tudo certo. Não precisa. Eu tive que ser maquiado porque eu ainda não tinha tido essa conversa antes. Mas tem muito homem que pede cabelo. O quê? Igual que eu fiz esse daí, não? Igual coreano, sabe? Os idols. Que é o cabelo diferente. É fazer um pamá. Sim, aconteceu muito quando eu fiz noiva chinesa. Tá. Quando eu maquiei noiva chinesa, o marido pediu pra fazer um cabelo dele diferente. Assim. Mas você faz cabelo também? Faço os dois, maquiagem... Ou penteado? Maquiagem penteado. Porque como eu atendo muita noiva, né? O ideal é eu fazer os dois pra ela não ter que pagar 2 serviços, né? Mas não chega a cortar, é só o penteado? Não, só penteado. Ah, entendi. Então o homem também, ele vai, corta o cabelo antes, aí chega lá e você só vai passar o axan. Normalmente quando me pedem. No homem, normalmente é bem mais difícil porque o homem já sabe fazer, né? Já tem um hábito mais diário de passar o axan, essas coisas, que a mulher já não, né? Então a mulher acaba tendo uma frequência maior de necessidade. Maquiagem de casamento não é o oposto de um K-beauty. Depende, porque maquiagem de casamento também é uma pele natural. É porque assim, eu, Cindy, abordo um estilo de beleza mais natural. Tá. Então, o meu público que me procura, tanto de noiva, clientes, elas prezam uma beleza natural. O que aborda, sim, uma pele mais natural, que é o K-beauty, né? Tá. Sim, uma beleza mais então natural. Noivas que não querem ficar parecendo alguém super produzida no seu casamento, é quem te procura pra fazer. Sim. A única coisa só que eu falo quando é noiva é que eu prefiro exagerar um pouco mais no olho, porque senão na foto, como é muito longe, não vai aparecer. Vai parecer que ela tá com a cara completamente limpa. Tá. Então eu dou uma dica de ela colocar um pouquinho mais de cor, né? Forçar um pouco mais de brilho, pra aparecer um pouco mais, intensificar na foto. E aí, sempre que alguém te procura, é o casal especial. É formatura, casamento. Teve alguém que te procurou pra uma coisa que você achou, tipo, algo simples demais? Assim, algo que... Nossa, eu tô me procurando pra um evento que... Não é algo assim, com tantas fotos e tal? Não, acho que não. Sempre não que eu me lembre. Não. Entrevista de emprego? Também não. Não? Máximo, às vezes, ensina a maquiar, né? Dar uma aula de maquiagem para as minhas funcionárias. Entendi, um workshop, assim, sabe? Já aconteceu.
Mas nada mais que isso, assim. Então, voltando agora àquela história de beleza natural, eu achei um vídeo no seu canal de YouTube, tem uma playlist lá que fala assim, que é as collabs. Uhum. E aí você faz uma collab com... eu não entendi se a pessoa ela também é maquiadora ou se ela só é uma influencer, alguém que fala de beleza, Sim. que tem a pele preta. Sim. Né? E aí é justamente esse tipo de maquiagem que você tentou fazer junto, de beleza natural. Sim. Porque eu imagino que eles também devem sofrer, entre aspas, a mesma coisa que nós amarelos sofremos durante muito tempo, e não agora, do tipo de só ver um tipo de padrão de beleza ou de como é que fala? De estética e não ter alguma coisa que explica como que funcionaria para uma minoria. Eles também passam. Você acha que eles têm mais dificuldade ou passa a mesma coisa? Hoje já está melhor? Olha, eu acho que hoje em dia, uma pele negra é mais normal. Porque hoje você encontra... Mas, por exemplo, uma pele negra que quer entrar nesse meio K-beauty é um pouco mais difícil. Porque na Coreia não tem muita tonalidade, né, de cor. As bases, elas não são focadas para um público... Por falta de material. Por falta de material. Entendi. O foco deles é muito mais Ásia, que aborda a Ásia mesmo. Tanto Japão, China e Coreia. Então, eles não têm muitas gamas de tonalidades para poder suprir outras pessoas, outras tonalidades de cores. E você acha que o mercado brasileiro entende isso e já está começando a trazer também? Hoje melhorou muito. O mercado brasileiro hoje está focando bastante nisso. Inclusive, tem uma marca que foca muito, que é o Kiss New York, né? Kiss New York também, inclusive, traz muitas coisas da Coreia. E aí, eles estão trazendo bases com esse aspecto mais natural, que deixa a pele bem cara de pele. Mas isso até para a grande maioria da população brasileira, isso, que é... Para todas as tonalidades de pele, sim. Isso aqui é uma marca coreana, né? Então eles estão adaptando para atender o mercado de fora, na verdade. Sim. Ah, que legal. Então, na verdade, é uma marca brasileira, mas os donos são coreanos aqui no Brasil, né? É uma marca brasileira. E eles trazem... Não sei se é brasileira ou americana. Acho que é americana aqui, né? Porque existe lá nos Estados Unidos. Porque é New York, né? Então, mas às vezes... o restaurante América, eu não sei se são americanos os donos. É verdade, mas Kiss New York é dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é coreano e eles trazem vários produtos da Coreia. Ah, entendi. Até porque os produtos que vendem aqui são diferentes que vendem em Nova York, cada um traz. E aí, aqui no Brasil, eles focaram alguns produtos direto da Coreia. Então, eles estão focando bastante em material, sabe? É um mercado grande também, então, que não foi muito explorado durante muito tempo. É um mercado que ultimamente está crescendo muito, né? Na verdade, tanto pele e maquiagem, que na verdade, maquiagem que tem cuidados com a pele está crescendo muito. Quando você começou o YouTube, ainda estava no boom das tutoriais de cosméticos ou já estava... Eu comecei em YouTube o canal 2018, tava o boom dos 10 passos coreanos. Foi assim que as pessoas me conheceram. Por causa do boom dos 10 passos coreanos, porque eu já falava sobre produto coreano. E aí, muitas pessoas chegaram até a mim exatamente por conta do YouTube e por conta de eu falar muito sobre produto coreano. Mas era a época do boom. Então, mas é que eu conheço pessoas que trabalharam com o YouTube desde 2012, 2013, por exemplo. E aí, o YouTube começou a gente fazendo vídeos engraçados para poder mostrar para a família, até que o YouTube começou a virar um grande tutorial. Então, as pessoas queriam assim, como que eu troco lâmpada? Como que eu conserto encanamento? Como que eu cozinho tal coisa? Então, o YouTube entendeu, naquela época, no algoritmo dele lá, do tipo, acho que um caminho pra gente é a gente virar um grande Google. Tipo assim, né? Pra ensinar as pessoas como fazem tais coisas. E aí, achei que os primeiros YouTubers, né? Que começaram a conseguir ganhar dinheiro ensinando alguma coisa, foram os de maquiagem. Porque ensinar como que se conserta a goteira, como que você vai trocar a torneira, trocar o disjuntor, não tinha tanto patrocínios, você aprendia e pronto. Mas aí de maquiagem era uma grande fórmula de ajudar a divulgar o produto. Então foram os primeiros YouTubers que conseguiam monetizar. Quando você começou, já tava esse mercado de YouTube de cosméticos já estava meio consolidado. Ou estava no começo ainda? Aqui no Brasil tava no começo. No Brasil tava no começo. Sim, porque lá fora já tava... É que tava o boom, né? Que começou realmente a ficar famoso, né? E sabe como que ficou famoso isso? Como começou? Eu acho que começou... Nossa, boa pergunta. Mas foi por causa do Hallyu, assim, por exemplo? Eu acho que foi por conta do K-pop, do Hallyu coreano que começou a ter o boom. Mas assim, eu vou contar um pouquinho sobre a minha história de como que eu comecei e por que eu continuei no YouTube. 2011, né? Voltando à história, eu fui fazer o intercâmbio na Coreia. E aí, como eu já gostava de maquiagem, eu fiz aquele curso lá no Centro Cultural de maquiagem e tal.
Aí um dia eu fui numa biblioteca gigante lá, chamada Kyobo, e fui pesquisar alguns livros de maquiagem. Nessa que eu fui pesquisar, eu queria achar alguns livros que eu pudesse me inspirar pra me maquiar. Depois dessa aula que eu fiz. E aí eu achei o livro da Pony. Tá. Pony é uma maquiadora muito famosa na Coreia do Sul. Ela é coreana? Coreana. Ela é muito famosa. E eu comprei o primeiro livro dela, que ela tinha acabado de lançar na época. E aí, olhando e praticando e me inspirando nela, que eu tive também motivações que eu andava na igreja. E aí eu tive motivações de algumas pessoas que me incentivaram a fazer um curso de maquiagem. Porque até então eu gostava de fazer muito maquiagem pra mim. De você fazer um curso pra ensinar. Pra ensinar e pra maquiar pessoas. Porque pra mim, eu gostava de me maquiar e não imaginava que eu teria um dom pra maquiar outras pessoas. Que é diferente, né, também, Porque é diferente, é completamente diferente. Eu me conheço, né? Mas a pessoa eu não conheço, aí eu vou lá maquiar. Não, assim, eu imagino, tá? Eu nunca me maquiei. Sim, mas sim. imagino que você se maquiar, você sabe a força que você pode fazer na mão. Sim. Esse tipo de coisa. Agora, do outro, você perde essa sensibilidade, né, também. Sim, mas o fato de você saber se maquiar já é um bom motivo de entender que você também tem algum dom pra fazer em outras pessoas. Tá. E aí eu decidi fazer um curso, eu acabei me formando na escola da Vanessa Rosan, que eu não sei se você sabe, mas ela é a maquiadora do Esquadrão da Moda do SBT. Tá. E aí eu fiz o curso na escola dela em 2014, e aí eu comecei a trabalhar como freelancer, atendendo clientes em casa. Tá. Então eu comecei a ter muita indicação boca a boca, o que é a melhor forma de você ir atendendo cada vez mais, né? E aí, nesse meio, eu continuei trabalhando com isso. E aí, em 2019, eu conheci a Pony pessoalmente na Coreia. Por acaso, ou você foi do encontro? Então, como foi isso? aí eu fui brasileira, porque eu não desisti nunca. Eu descobri que ela tinha acabado de lançar uma coleção com a MAC Cosmetics, né? Que é uma marca gringa. E aí, eu descobri onde ia ser o evento. Meu, olha o nível da pessoa. Olha o nível. Eu descobri aonde ela ia fazer o evento. Mas era uma coisa meio fechada, isso? Era só para pessoas convidadas. E aí você tava no Brasil ainda? Tava indo pra Coreia. Eu tava em 2019 na Coreia. Eu fui rapidinho, fiquei um mês, mais ou menos. Mas foi coincidência de que foi na mesma época ou você foi por causa disso? Não, foi coincidência que eu sabia que eu descobri que ela ia fazer o evento nessa época que eu ia estar lá. Tá. Aí eu falei pra minha tia, né, que mora lá, eu falei assim, como... Pony vai fazer um evento lá e acho que eu vou. Aí a minha como falou assim, Kadima, não vai porque esses eventos são exclusivos e você não vai conseguir entrar. A coreana é muito certinho, né? Eu falei, não, tá bom, mas eu vou tentar ir. E aí eu fui, tava chovendo. E essa época, meus amigos estavam vindo pra Coreia também, que é a Joyce Kitamura. E a Joyce Kitamura tava comigo e mais uns amigos, né? O Estevam Pelo Mundo. E aí, o que eu pensei? Gente, eu tô aqui no evento, tô tomando chuva, pedi pra entrar, não estão me deixando. Aí eu pedi pros meus amigos influencers me ajudarem a entrar no evento. Porque eles já eram influencers. Sim, a Joyce, na verdade, é a minha amiga influencer, que foi a minha única inspiração asiática, que eu conheço ela desde o comecinho do canal, que apesar de ela ser mestiça, ela tem um traço mais asiático. Então ela era a minha única inspiração e até hoje, e a gente virou amiga em 2019. Tipo, eu já conheci ela da internet, mas a gente ficou amiga em 2019. E aí, nessa época que eu cheguei lá no evento e eu comecei a ficar desesperada, aí eu comecei a pedir ajuda pros meus amigos influenciadores. Então, eu pedi pra Joyce Kitamura, pedi pra Jana. E aí, as duas começaram a pedir pros seguidores entrarem na última foto da Pony e começar a postar. Deixa a Cindy entrar! Deixa a Cindy do Brasil entrar! Juro! Mais de 1000 comentários em coisa de meia hora. E aí, a Joyce não tava lá no evento. Não tava ainda, mas ela ia chegar alguns dias depois, né? E aí pediram pra deixar eu entrar. Aí deixaram eu entrar. Quem que é a Cindy? Quem que não, é que só tava eu lá fora. Então, porque como é muito exclusivo, não iam deixar mais. Era só quem tava lá na fila que foi chamado e ponto final. Só que como só tava eu lá fora tomando chuva, ela falou assim, você que é a Cindy? Eu falei, sim. Aí ela veio, entra. Aí eu já entrei lá, eu comecei a ficar desesperada. E aí tava o marido da Jenny Chenim, que é uma outra influenciadora dos Estados Unidos. Tava o marido dela lá na porta. E aí, tipo, ele super me recebeu, porque ele trabalha com videomaker, foto, essas coisas. Aí ele me recebeu.
E eu tava, tipo, sem acreditar, assim, que eu realmente tava lá dentro. É tipo aquele cachorro que quando passa o carro fica latindo, aí o carro para, o cachorro sabe o que faz. Uhum. Pediu pra entrar, pediu, aí entrou e vai fazer o que agora? Nossa, aí eu fiquei sem palavras. E aí, nessa... Coreano é muito silencioso, eles não fazem nada. Tá. Tipo, a pessoa tá na sua frente, se fosse brasileira, tentar agarrar, certo? Uhum. Mas não, coreano é muito respeitoso. E aí eu comecei a chorar de alegria. Dentro do evento. Eu comecei a chorar de alegria e as meninas do meu lado ficaram assim, meu, que menina louca, o que ela tá chorando? E eu, tipo, chorando de emoção, porque a Pony eu conheci em 2011. E eu vi pela primeira vez, pessoalmente, em 2019. Porque até então eu só tinha todos os livros dela E de você maquiagem. conseguiu ver ela pessoalmente? Pessoalmente. E ela se maquia tão bem mesmo? Meu, além de ela se maquiar bem, ela é muito bonita. Tá. O que ela fizer na pele dela, ela fica linda. Ela pode ficar só com os cílios, ela já é linda. Uhum. Mas eu conheci lá, e aí quando eu comecei a chorar, aí terminou o evento, ela mostrou a apresentação dos produtos que ela lançou com a marca e tal. E aí teve a parte de sessão de foto. Que eu acho que ela tava até assinando, mas eu tava tão emotiva, assim, tão emocionada, que eu não sabia se ela me dava assinatura, onde ela ia assinar. A minha vontade era só tirar uma foto com ela e cair fora. Uhum. E aí eu peguei a fila e fui tirar foto com ela chorando, assim. E, tipo, só eu tava chorando no evento. Não tinha ninguém. Todo mundo tava me olhando muito assim, do tipo, nossa, que louca essa menina. Mas é porque na Coreia... Eles não entendem essa questão da falta de representatividade, de você só... Sim. O tanto de diferença que foi encontrar um livro dela. Porque na Coreia, não tô falando que existe várias pônei, mas tudo conversa pra eles, sim, né? Sim, Por isso que eles não estavam entendendo por que era tão importante pra você. Sim, e aí quando eu cheguei lá na vez com ela, aí a gente tirou uma foto junto, eu peguei o meu celular, tirei também, assim. E aí ela enxugou a minha lágrima e falou assim, Urdimar, tipo, não chora. Nossa, aí eu comecei a chorar mais ainda de emoção. Eu tô chorando aqui agora. Comecei a chorar mais de emoção. E aí eu fui embora. E aí na minha foto que eu subi com ela, ainda foi lá e comentou. Não chora, tá tudo bem. Sabe, assim? Eu fiquei... E o pessoal, você conseguiu avisar o pessoal? Gente, para de mandar mensagem que eu consegui entrar. Sim, porque eles me viram pelos stories do Instagram. Tá. Porque eu tava postando, na época lá, eu já tava fazendo live. Gente, eu tô aqui, não tô deixando eu entrar. Tá. E aí eu tava desesperada, foi aí que eu pedi uma ajuda muito forte para as minhas amigas. Minha amiga me ajuda. Aí eu falei, inclusive Joy, Jana, eu amo vocês me ajudaram muito. Eu sou muito grata. E aí, depois desse dia, eu fiquei mais fã dela. Eu já era muito fã, fiquei mais. Né? Então, ela, pra mim, foi a minha inspiração realmente de querer ser maquiadora mesmo. Eu acho que ela foi o que virou a chave da minha cabeça, sabe? Sim, de você tem que trabalhar com maquiagem. Que até então, você só estava atendendo algumas pessoas por indicação. Na verdade, eu já atendia, só que eu realmente decidi me tornar maquiagem também por conta da Pony. Porque ela já trabalhava, ela tinha os livros de maquiagem que eu gostava de me inspirar. E aí eu comecei a maquiar exatamente porque eu tinha ela como inspiração. Isso foi antes do canal? Isso foi antes do canal. Eu comecei a maquiar mesmo, foi em 2014 que eu comecei a maquiar. Mas eu já maquiava também antes, tipo, amigas, né? Brincando, nada sério, assim. E aí, em 2018, que eu decidi abrir o canal, exatamente porque eu não encontrava referências de beleza asiática. Nunca encontrei, a não ser a Joy, que era a única, né? Que tinha esse canal e falava sobre maquiagem, beleza. E fora ela, eu não encontrava mais ninguém. Então, eu encontrava... Na verdade, além da Joy, eu conheci algumas gringas, né? A Chenim, aí mais algumas que eu conhecia dos Estados Unidos. Só que fora elas, não tinha mais ninguém. E dá pra falar que a maquiagem da coreana-americana conversa também com aqui? Ou o fato da gente ser coreano brasileiro também traz mais alguma diferença? Então, na verdade, a maquiagem mudou muito, né? Por exemplo, o que eu sinto da maquiagem das americanas, que a maquiagem é um pouco mais pesada. Tá. Que elas gostam de um estilo asiático meio puxado Kardashian, americanizado. Tá. Uma coisa mais reboco, o que eu sinto. Aqui no Brasil tem uma pegada também parecida, só que como eu sempre fui pro lado mais Coreia, porque eu sempre olhava muita foto, vídeo, eu sempre fui na pegada mais da beleza natural. Hoje mudou muito, depois principalmente da pandemia, né, que as pessoas começaram a cuidar ainda mais da pele, começaram a não sair, né, de casa, então cuidava muito mais da pele do que maquiava, né?
eu vi que mudou muito o estilo de beleza hoje das pessoas. Até porque a moda também vai mudando. Tá. E a gente ainda tá vivendo um momento hoje mais minimalista. Né? Menos maquiagem, mais cuidado com a pele, poucos produtos. Então, daquela época pra cá, mudou bastante. E quais eram os... Já que a gente tá falando de mudanças, né? Quais que eram os 10 passos naquela época? E hoje ainda se fala desses 10 passos? Ou mudou pra 7, mudou pra 12, pra 20? Antes eram os 10 passos, que incluía... Vamos lá, mostrar. Incluía cleansing oil, que é um limpador limpador à base de óleo para tirar todas as impurezas. É o Clean Clear. Não. Ele é o Clean Clear, entra como tônico. Tá. Depois tem o sabonete de limpeza. Tá. Depois do sabonete de limpeza tem o tônico. Depois do tônico tem a máscara. Tá. Depois da máscara tem o sérum. Depois do sérum tem o eye cream. Depois do eye cream tem também esfoliante. Depois do esfoliante tem um hidratante. Depois do hidratante tem um olhinho. E também tem a sheet mask. Máscara. Sabe, máscara de rosto? 10 passos. Aí você ensinava a fazer esses 10 passos? Falava, né? Porque como tava em alta... Eu não fazia esses 10, mas eu falava porque tava em alta. Entendi. Não que você fazia, mas o que são os 10, esses 10 passos? Sim, porque eu acho que passar muito produto não é legal. E outra, na Coreia elas não fazem 10 passos. É puro marketing, sabe? Porque lá a vida é tão ocupada, quem que vai parar 2 horas por dia pra ficar passando 10 produtos na cara? Ninguém. Esses são 10 passos antes de você sair, é isso? Isso, ou à noite, né? 10 passos coreanos, ou você usa tanto de manhã. Mas é mais à noite, né? Porque de manhã vai trabalhar e ficar parando 2 horas do dia pra ficar... Não dá, né? Mas isso aí bombou muito naquela época. Então eu falava sobre isso porque tava em alta. Não é porque eu fazia. Hoje em dia, eu faço de máximo de 3 a 4. Que é limpar bem a pele, usar um bom tônico, hidratar e proteção solar. Se eu quero ser ainda mais minimalista, eu só limpo a pele, coloco um hidratante e um protetor solar. Então, tipo, é isso, sabe? Não faço mais do que isso. A gente poderia falar que são os 3 passos coreanos, na verdade. Sim. Então. Na verdade, é porque a gente hoje tá vivendo uma era mais minimalista, né? As pessoas não querem tantos produtos. E aquilo, tem pessoas que esperam que quando você usa muito creme, um monte de produto, você vai tratar as suas queixas. E não é bem assim. Você, na verdade, está prevenindo o envelhecimento. Eu acho que é muito importante falar sobre isso, porque muita gente acha que é porque você vai usar um creme vai fazer um milagre em todas as suas linhas de 50 anos, entendeu? E não é. Na verdade, se você tá com 50 e você passa isso, é para evitar as linhas de 60 e 70. Exato. Para você meio que parar no tempo nas de 50. Porque muita gente acha que... indica produto para uma pele madura. Tipo, posso indicar, mas mesmo que eu indique, não vai tratar, né? Vai prevenir. Vai retardar o envelhecimento. Mas tem pessoas que acham que vai melhorar, que vai, sabe? O que melhora realmente é procedimento estético, é cirurgia plástica. Se você quiser voltar ao tempo. Se quiser voltar ao tempo. Na verdade, você tá colhendo o futuro agora. Exatamente. E tanto que a gente gravou com a dermatologista do Bob Hong, aí ela até fala assim, o importante é o protetor solar. Sim. Ela até brinca assim, ó, acho que é mais importante que lavar o rosto, porque lavar o rosto você vai lavar o rosto. Agora protetor você vai esquecer. Aí eu comecei a passar protetor antes de sair durante o dia, assim, comecei, eu digo, coisa de 2 semanas. A gente gravou já faz mais de um mês. Sim. Né? E aí fui empurrando, aí eu realmente um dia falei, nossa, aqui já tá ruim, se piorar vai ser pior, vai ficar pior ainda, vamos parar no tempo aqui agora. Aí comecei a passar o protetor. Em relação, então, a essa questão da Pony, do evento, eu consegui imaginar, você descreveu tão bem a cena que eu consegui imaginar. Agora, só me fala assim, como que, quando você entrou, só se eu imaginei certo, como que era esse evento? Era um lugar meio escuro, aquele som meio baixo, as pessoas, dava pra ouvir, tipo, o barulho dos copos. A Pony gosta muito de lilás. Tá. E era um evento grande, e aí tinha decoração com as características do lançamento, que era sobre carta, algumas cartas de tarô, assim, sabe? E aí tinha essas luzes mais lilás, com os quadros, assim, tipo, pendurados. E tinha um centro com a exposição dos produtos, com uma cadeira e ela maquiando. Ela tava maquiando ainda as pessoas. Chamou umas 3 seguidoras pra ela maquiar. E em volta tinha algumas cadeiras que foi onde a gente sentou. Tinha umas 3 fileiras de cadeira. A gente sentou nessas cadeiras. Você tentou se candidatar pra ela te maquiar também? Não, porque eu tava muito nervosa. Tava chorando, então eu achei... Não, as pessoas estavam me achando louca, aí eu achei melhor não. Mas eu queria, né?
Mas só o fato de eu ter conseguido tirar uma foto com ela já foi tudo pra mim, assim. Foi tudo. Aí você falou que agora também tá numa tendência minimalista. E aí você tava Sim. no lançamento de produto. Uhum. Eu fico imaginando a cabeça do diretor de marketing, diretor de produtos de uma marca de cosméticos. Vai ficar louco, né? A gente tava fazendo 10 passos e agora tá virando minimalista. O que a gente vai fazer com esses 7 produtos? Como que a indústria acompanha ou você consegue perceber eles ainda meio que não entendendo que tá indo para esse caminho minimalista e estão tentando jogar outras coisas? Olha, eu acho assim, é que quem tem muita preguiça vai pro minimalismo, certo? Mas assim, quem já gosta e consome muito K-Beauty, continua fazendo as mesmas coisas. Tá. Porque, por exemplo, cleansing oil, que é uma coisa que as pessoas hoje já não usam tanto, porque é mais minimalista, é uma coisa que eu sempre usei e continuo usando, mesmo que não esteja em moda. Tá. Né? Até porque é um tipo de produto que é vendido até hoje. Há muitos anos atrás começou e até hoje é muito forte no mercado coreano, né? Uhum. E tanto coreano, japonês. Mas eu sinto assim que esse passo minimalista entra para as pessoas que têm mais preguiça. Sabe? É melhor fazer do que não fazer. Melhor do que nada, sabe? E então, na verdade, a indústria deve trabalhar assim. A gente faz. Quem não quer, basta não comprar. Sim. Porque já está sendo suprido. E quem quer vai achar variedade. Sim, sim. Tá. É mais ou menos igual às críticas de quem reclama de que o podcast é longo. Porque eu falo assim, quem acha que é longo, é só parar de ouvir quando cansou. Sim. Agora, quem acha que tá curto, se eu paro antes, ele não tem mais essa possibilidade de continuar. Né? E aí é o que eu falo assim, gente, eu não vou ficar restringindo. Assim, a gente fala assim, já bateu tempo, mas quando eu falo isso é porque já bateu tempo faz tempo. Sim, porque na verdade eu penso assim, é tão difícil chamar a pessoa, é tão difícil a pessoa dar o tempo e ela vir pra cá e a gente parar o papo no assunto. E às vezes o papo começa a ficar bom só no fim, mais pra frente. Sim. Então é mais assim, trabalho, eu ofereço para todo mundo, tudo. E quem quer menos, tem uma opção mais fácil de pegar o que realmente só precisa. Sim. Tá. Se vocês quiserem parte 2, é só comentar aí nos comentários, quem sabe. A gente ainda tem tempo. Agora, a segunda parte, assim, então, voltando agora de novo a essa questão do... a sua Como falou, não vai, sim. que não dá para entrar. E aí você conseguiu entrar. A sua Como estava acompanhando a live que você fazia no Instagram? Não, acho que é que lá na Coreia elas são muito papó, né? Então, provavelmente a minha Como não acompanhou, mas eu depois mandei a foto pra ela e falei que eu consegui. E aí? Ela, nossa, Cíntia, parabéns! Tá. Ela morou no Brasil também? Ela sabe não, ela é só coreana, lá de lá. Aí ela viu que você conseguiu. E ela Uhum. entendia por que você queria tanto? Ela sabia? Ela conseguia entender? Acho que não. Acho que coreano não entende muito esse lado de ser muito fã, assim, sabe? Eu acho que pra ele... acho que a vida ela já é tão complicada. É que a nossa visão de turista é uma visão completamente diferente de quem mora lá, né? Então, acho que, sei lá, ela, por exemplo, eu não perderia o tempo dela pra ir lá ver ela, entendeu? Tipo, diferente de mim. Não, você até poderia, por exemplo, perder pra ver, sei lá, um cantor, um artista famoso. Agora, uma maquiadora, o que uma maquiadora tem de tão especial? Sim. E foi fácil depois voltar pro Brasil e falar assim, ó, não vou trabalhar com confecção, não vou fazer moda, eu vou fazer maquiagem? Olha, foi um processo, porque assim, em relação à minha família, ninguém apoiou muito não, assim, né? Foi meio que mal visto, um pouco. Eu não tive muito apoio, aí eu fui tentar sozinha, né? Sem ajuda, até que com o tempo, a minha mãe foi vendo o retorno, né? Tipo, ela foi vendo que não pedia mais Yonton. Retorno financeiro. O retorno, porque antigamente... Você estava conquistando a sua independência financeira. Minha independência financeira, e eu não pedia dinheiro pra minha mãe, né? Então, ela começou a ver que, nossa, minha filha tá trabalhando. Final de semana eu já não saía mais, porque eu só trabalhava. E ela começou a ver que tava dando certo. E né? você tinha maquiado já ela alguma vez? Nunca maquiei minha mãe, acredita? Até hoje? É que a minha mãe, ela já... Roduru, ela faz bem, ela já maquia muito bem. É uma coisa que minha mãe sempre fala que 여자는 손재주가 있어. Ela tem um dom com as mãos. E minha mãe é essa pessoa. Que eu acho que eu puxei um pouco dela, né? Que ela cozinha bem, maquia bem, trabalha bem. Então, eu nunca senti necessidade, porque ela também nunca me pediu. Mas eu ainda quero muito gravar um vídeo maquiando minha mãe pro YouTube. Porque eu sei que vai ser diferente, assim, né? Mas a minha mãe, ela viu que eu não tava indo bem sozinha, sabe? Sem pedir a ajuda dela. E quando eu comecei, eu lembro que eu montei o meu salãozinho de maquiagem no salão de festas do meu prédio, quando eu morava com a minha mãe.
E aí lá eu tinha um espelho na parede, era um salão que ninguém usava porque era um prédio que só mora mais idoso, né? E aí eu lembro que lá eu coloquei a mesa, coloquei uma cadeira, comprei minha softbox e comecei a atender lá. E o prédio deixava assim? Deixava porque ninguém usava o salão. Não tava então... pagando nada. Tava dentro do condomínio, né? Mas Tá. não pagava extra. E aí eu comecei a atender lá. E eu atendia, tipo, começava cedo, umas 8, parava só às 8 da noite, assim. E a sua mãe via as pessoas vindo. E aí ela vinha. Aí depois, com o tempo que ela foi vendo que eu tava trabalhando muito, aí depois, alguns dias, ela descia pra ficar olhando, pra dar oi. Foi daí que ela começou a me apoiar mais com essa profissão que eu E ela decidi achava levar. bonita a sua maquiagem? Minha mãe gostava. Ela nunca foi aquela mãe Nunca do tipo... falou. Tá. Cabelo eu tive um pouco mais de dificuldade, mas hoje, assim, depois de um bom tempo, a gente aprende, né? Mas a maquiagem já era uma coisa que eu já fazia... Eu gostava de fazer bem, Então, assim. em Jambá da Sala, a sua mãe aceitava que Sim. ela tem talento. Sim, aí quando eu decidi abrir o meu estúdio, que foi em 2017, eu abri minha primeira sala aqui na Prates, Bom Retiro. Aí lá que eu comecei a minha mãe começou a ter mais orgulho, né? Porque eu tive o meu próprio cantinho. Uhum. E aí ela começou a ver também o negócio que eu saí na revista, eu saí na Folha de São Paulo, comecei a sair na internet, né? Então a minha mãe começou a ter mais orgulho e ela super começou a me apoiar. Mas mesmo assim, nunca pediu pra maquiar. Não, minha mãe nunca me pediu pra maquiar, porque ela já faz bem sozinha. No seu casamento, ela que se maquiou? Minha mãe se maquiou sozinha. E você também? Não, eu maquiei no Gênesis. Ah, no seu casamento? No meu casamento. Entendi. Porque eu não queria... Na verdade, se parar pra pensar, eu deveria ter me maquiado, né? É natural. Porque eu já gostava, né? Mas eu já tava trabalhando tanto que eu falei, não, vou me dar o luxo de ser maquiada, eu também vou ter meu dia de noiva. Vou me dar esse luxo. Aí eu decidi ser maquiada, Gostou? que foi melhor. Gostei, mas poderia ter sido melhor. Poderia ter ficado melhor. Mas assim, tava bom. Tava bom. Entendi. E o cabelo também, você nunca fez a sua mãe também? Cabelo da minha mãe. É que minha mãe tem cabelo curto, né? Mas não. Tá. Mas no meu casamento ela fez em salão, cabelo. Salão. Maquiagem ela fez sozinha, o cabelo ela quis fazer em salão. Entendi. É que é muito engraçado, porque quando a pessoa ela pega um certo trauma de profissional, naturalmente ela acaba querendo fazer a própria maquiagem sozinha. Tem muito isso também, sabe? E como minha mãe já faz bem, ela prefere ela mesma fazer. Mas eu conheço muitas pessoas que já tiveram trauma de salão e preferem realmente fazer sozinha. Não... Eu lembro que quando eu casei, a minha esposa, ela procurou uma maquiadora, gostou, fez. Mas antes de fazer, né, a grande pressão em casa era do pai. Do tipo assim, fala pra não exagerar na maquiagem. Porque acho que ele tinha aquela imagem assim, não quero minha filha toda montada, palhaça, assim. Ela já é bonita, né? Sim, então eu quero que seja... E por mim... É dia dela, né? Eu vou ficar dando palpite com o meu vasto conhecimento de maquiagem, né? Tanto que o pessoal comenta muito que tem muita briga de casamento sobre como vai preparar, né? Que os noivos começam a brigar, família de noivo. Nossa, eu e minha esposa, nossa preparação de casamento foi super tranquilo, porque eu sei que isso daqui é uma coisa que você gosta, você decide. Isso daqui é uma coisa que talvez você não faça tanta questão. Mas é porque a gente vive numa colônia. Tá. E eu que já cresci nesse meio, vendo pessoas se maquiando, porque quando eu comecei também, eu trabalhei um tempo na Gênesis, né? Eu ajudava lá também. E pra quem não sabe, Gênesis é minha ex-madrasta. Bom falar. E aí lá... Não tem mais, né? Existe. Existe. Tá. Ficar aqui na Guarani. E aí, quando eu trabalhava lá, acontece muito em casamento que quando os noivos estão casando, a parte da mulher fecha a parte da maquiagem. Tá. Fecha pra família toda. Eu sempre vi muito. Não que isso é uma regra. Tá. Mas eu já cresci vendo muito isso. Então, tipo, a noiva fecha um pacote de maquiagem pra mãe. Família, isso. A família dela. Sogra, põe as primas, dependendo. Inclui um pacote, porque quanto mais gente você coloca, às vezes o valor consegue ser ajustado. Então, normalmente fecha um pacote, né? E isso que acaba gerando estresse. Porque não é uma coisa que ela faz só pra ela, entendeu? Às vezes ela tem que incluir a família junto. E aí, de repente, entender que uma maquiadora não necessariamente, não é que ela é boa ou ruim, o estilo dela pode não bater com todo mundo. Exatamente. É que a gente não tem... eu digo assim, a nossa comunidade tem capacidade para entender de que tal salão, tal maquiadora é esse estilo, tal maquiadora é outra. A gente é muito de ficar dando palpite no trabalho dos outros e quer que, independentemente do estilo da maquiadora, faça do jeito que eu quero, não é? Sim. Até porque
hoje trabalho com um estilo assim. Eu sou muito mais a favor da qualidade do que a quantidade. Então, hoje eu não faço tanta questão de atender muitas pessoas juntas, porque eu quero realmente focar na agradar noiva. essa pessoa, exatamente. Porque ela, para mim, é muito mais importante. Então, hoje eu não faço muita questão de... Exatamente por causa também do trabalho da criação de conteúdo, né? Então, eu acabo que hoje eu consigo meio que dividir. Equilibrar os trabalhos. É que eu fico imaginando na cabeça de como um comerciante. Acho que aí você me corrige se o pensamento tá errado. Tá. De repente, faz de conta... O importante para mim, eu vou ter meu dia de trabalho. Eu não consigo atender... se eu for atender uma noiva no sábado, eu só consigo atender no máximo 1, 2 noivas, porque todo mundo casa do mesmo horário. Na comunidade coreana, as igrejas são praticamente todas do mesmo horário do casamento, então não dá para atender mais de uma noiva. Então eu preciso potencializar ao máximo o faturamento. Só que aí, por exemplo, eu ponho na minha cabeça que eu preciso faturar num sábado R$2.000, R$3.000. E aí a gente tem essa cultura do cacó, de querer ficar pedindo desconto. Aí na cabeça da pessoa, assim, não, eu não posso dar desconto. Então eu vou dar, porque eu preciso fechar em 2.000. Então, em vez de fechar com 2, 3, eu falo assim, não, traz mais gente que eu maqueio também. Aí a gente mantém esse preço. Aí fica mais fácil de manter, né? Porque o custo de material é muito caro, por exemplo, mas o trabalho a físico. A maquiagem é cara, sim, porque eu não trabalho com marcas baratas, né? Porque eu acho que se eu tô cobrando um preço, eu tenho que trazer também qualidade também de produto. Mas com certeza a mão de obra, né? Porque, por exemplo, o que acontece? Sei lá, aconteceu já muito comigo. Eu vou maquiar 6 madrinhas e no final a noiva. Já chega na vez da noiva, você já tá cansada. A sua mão está cansada. O certo não é maquiar a noiva primeiro? Não, porque às vezes a noiva ela quer ser maquiada por último pra ela ficar com a maquiagem por mais tempo. Então, tem noivas que... Normalmente, hoje, quando eu tenho mais pessoas pra maquiar além da noiva, eu costumo fazer normalmente a pele da noiva. Deixo meio que o olho pronto. E depois eu só finalizo, vou retocando e tal. Mas tem noivas que preferem ser últimas. Aí depende muito, tem que ser meio que conversado. Mas se você fosse dar uma sugestão, seria pra fazer primeiro ou depois mesmo? É que assim, se eu vou fazer mais pessoas, prefiro que começar... Tanto faz, na verdade. Mas se eu vou maquiar muitas pessoas, prefiro primeiro fazer essas pessoas e depois a noiva. E você já tá fazendo menos pessoas, na verdade, né? Você que eu diminui bastante já tá fluxo. diminuindo. Tá. E aí, hoje você tá com o YouTube, com o Instagram. O Instagram tá bem grande também, maior que o YouTube. Sim. E é onde tem mais retorno, assim, pra criação de conteúdo? Criação de conteúdo no Instagram e TikTok, né? Mas mais em Instagram. O YouTube... deu uma caída porque, na verdade, ambas as redes deram uma boa caída porque as entregas ultimamente andam ruim pra tudo, né? Mas o Instagram é que consolidou a parte de publicidade mesmo. Onde traz mais retorno publicitário. Sim. Porque no YouTube, os tutoriais, geralmente, é você que escolhia os produtos ou eram parcerias? Eles te mandavam e aí você tinha que analisar... Na verdade, o YouTube, eu fazia do meu jeitinho, assim. Eu mesma pegava alguma coisa e gravava. Então você tinha liberdade pra falar realmente o que você achou. Sim. Porque se é uma empresa que tá te dando o produto, fica meio chato você falar mal. Na verdade, o YouTube é legal exatamente por conta disso. Porque o YouTube te dá muito mais abertura de você falar o que você acha. Porque é mais tempo de vídeo, né? O Instagram, por ser tudo mais curto... Você tem que ficar pensando muito bem o que você vai falar. O que vai caber naquele tempo. E o YouTube é legal porque você consegue abraçar melhor e trazer mais informação sobre lançamentos, produtos. E o Instagram te traz muita trends, assim? Você precisa ficar se atualizando em relação à maquiagem? Sempre tem muita trend do TikTok, né? Que aí muita gente leva pro Instagram. Porque o TikTok hoje em dia é que tá engajando melhor, né? Mas você faz um conteúdo separado para cada um ou você replica? Eu replico porque, gente... porque é difícil, né? Não dá não. Dá não. É muito difícil. Eu não consigo. Mas aqui eu tenho um preconceito com o público do TikTok. Eu acho que eles não entendem as coisas. É que o público do TikTok é gente mais novinha, né? Eu não quis falar isso. É gente mais novinha e é um tipo de edição que não tem muita edição. É muito básico as gravações. Eles não focam muito em gravação. Por exemplo, o Instagram já é importante você ter uma câmera boa. Porque é o ponto de publicidade, né? Então, você tem que saber gravar vídeo com coisas boas. Então, se você faz um padrão bom pro Instagram, já tá bom o suficiente pro TikTok. Sim, na verdade, o TikTok até eles acham os vídeos do Instagram um pouco exagerado, porque é muita qualidade. Precisa ser mais K-beauty, mais natural. Sim, eles preferem uma coisa mais, tipo... como é que fala? Mais aleatória, sabe? Sem muita produção. Mais minimalista. Mais minimalista. Sim. Entendi. Mas é porque é novo também, né, o TikTok. Como o Instagram já tá há muito tempo, pode ser que foi mudando, né?
Mas o TikTok hoje em dia é bem mais minimalista. E indo como lado de criadora de conteúdo, quais são os projetos que você gostaria de fazer e focar mais? Tipo, qual seria assim, uma collab com a Pony, por exemplo? Quais seriam os sonhos? Meu sonho seria muito fazer várias collabs. Eu tenho, na verdade, alguns projetos em mente que eu ainda não comecei, mas eu quero muito trazer algumas pessoas para eu maquiar e conversar no meu canal. Entendi. De preferência asiáticas, Dá para conversar enquanto maquia? Dá. Que aí eu vou conversando, aí a pessoa vai falando e eu vou maquiando. Então, seria um conteúdo muito legal. Tô com uma ideia de fazer esse projeto já. E eu quero em breve, mas eu já, na verdade, tô com ele na cabeça faz muito tempo, mas até hoje eu não fiz nada. E eu quero muito levar grupos pra Coreia para fazer um tour de K-Beauty. Tá. Então vai ser um grupo. Dá pra fazer um turismo de K-Beauty? Sim, que seria mais focado em mercado de beleza mesmo. Porque existem grupos de turismo, né? Tá. Mas eu tenho uma ideia de levar um grupo pra K-Beauty. Então, pra conhecer algumas marcas, alguns escritórios, conhecer alguns pontos como museu, flagship. Tem museu pra isso? Tem. Eu quero levar, tipo, focado em beleza. Então, como eu sou conhecida exatamente por conta disso, né? Eu queria muito fazer esse projeto dar certo, porque aí seria mais uma forma de eu não ficar só maquiando, sabe? Essa ideia surgiu depois da sua última viagem, que não faz muito tempo? Ou você foi para essa viagem justamente para poder montar esse projeto? Na verdade, eu fui para essa viagem já montando, já com em mente esse projeto na cabeça. Tá. Já fui. E aí você imagina uma turma de quantas pessoas que seria legal para passear junto? Olha, pra começar uns 10, porque eu que ia fazer tudo, né? Eu seria a guia. Tá. A guia e influenciadora. Mas dependendo até umas 30 junto com a agência, né? Porque eu vou fazer uma collab com a agência. Aí teria que pegar um busão para poder fazer caminhar para lá e para cá. Sim, então eu tenho essa ideia de fazer essa tour. Não sei mais se é esse ano, porque a ideia era lançar uma agora em outubro. Mas eu acho que esse ano já não vai acontecer, então ano que vem. E existe uma maquiagem diferente para usar Hanbok? Na verdade, Hanbok, normalmente eles usam uma maquiagem mais simples. Às vezes elas marcam até um pouco mais o olho de acordo com a cor do Hanbok. Ah, tá. Mas fora isso, não muda muito, não. Porque num casamento coreano, né, tem aquela bolinha, né, que coloca. Então, tem a primeira maquiagem... Imagina assim, né, pra quem não conhece os casamentos coreanos, até virou moda uma época falar de casamento coreano, né? Tinha aquela primeira parte onde é numa igreja, geralmente, ou num salão, que é a cerimônia. Aí depois tem uma parte da recepção. E aí depois sai da cerimônia do chá lá, que é com as vestimentas tradicionais. Sim. Dá pra usar a mesma maquiagem do começo ao fim. Sim. A única coisa que acrescenta é uma bolinha vermelha na bochecha, né? E isso é uma maquiagem que pinta, cola? Então, antigamente usava batom. Hoje em dia já tem uma bolinha que você cola. Tá. Que é mais prático, aí não danifica a maquiagem. E aí é só tirar depois. Sim, é só tirar. Entendi. Normalmente é só isso. E aí você tinha que acompanhar, então, só por causa dessa bolinha? Sim, dependendo da noiva, a gente tinha que acompanhar. Porque tu fica retocando, fica? Então, aí depende muito, porque a noiva ela tem algumas opções de pacote. Ela pode incluir retoque, pode não incluir. Se ela inclui, tem que ficar até o final. Se ela não inclui, eu posso ir embora depois que eu terminar. Tá. E no casamento coreano também tem essa parte do... O retoque seria o chá. Ou você deixaria a bolinha... Tipo, depois é só você pegar e colar. É casamento de noiva coreana, normalmente tem retoque já. Elas pedem pra incluir exatamente porque tem que mudar o cabelo, porque tem que usar o acessório lá do Hanbok, né? Aí tem também a inclusão das bolinhas no rosto. E quando chora também tem que retocar. E quando chora também tem que retocar. Apesar, é bem difícil hoje em dia, porque hoje em dia a gente tem muito material bom, né? De trabalho. Ah, tá. Achei que você falou que é bem difícil uma noiva chorar hoje em dia. Não, né? chorar, chora. Mas tem muita noiva que acha que vai chorar e na hora não chora. Também tem. Nem é precisar do retoque. Hoje em dia tem muito material bom pra trabalhar. E como eu gosto de fazer uma pele mais natural, eu uso uma camada bem fina de base. Então ela não interfere tanto na questão de abrir, sabe? É mais tranquilo. Uma viagem de turismo de K-Beauty pra Coreia. Não pode ser no verão. Não, porque é muito quente. Isso vai ficar suando. Vai ficar suando. O ideal é fazer ou primavera ou outono. Tá. Inverno também não é bom? Porque Inverno também é muito frio. Mas eu digo em relação pra... Eu imagino que se você vai fazer uma viagem de K-Beauty, as pessoas vão querer ser maquiadas lá. Depende. Eu acho que mais que maquiadas, elas vão querer fazer parte estética, né? Mais que maquiagem, elas vão querer fazer massagem. Eu acho que a maquiagem não, nem tanto. Elas vão querer focar mais em parte de estética. E aí já até fazer parceria com alguns salões, fechar... E você já viu aqueles salões que aparecem nas novelas coreanas, que é prédio, um monte de... Tem uma série que ficou famosa, assim, que é do Park Bo-gum,
onde ele namora uma menininha que trabalha no salão. Sei. Esse tipo de salão realmente existe lá? Existe vários. É que eu não contei, mas eu tô indo pra Coreia daqui 2 semanas. Ah, é? Tô indo Então, pra quando o lá. episódio for pro ar, você vai estar na Coreia, eu acho. Eu vou estar na Coreia. Entendi. Então, eu tô indo lá e aí eu não sei. Vou ver se eu faço alguns conteúdos por lá, em salão, essas coisas. Tá. Bom, a gente vai então entrando agora para segunda parte, porque eu acho que essa parte final, que às vezes dura 5, 10 minutinhos, é parte rápida, mas muitas vezes é onde fica a segunda metade do programa, porque tem gente que gosta de falar bastante sobre esses 3 assuntos que eu vou puxar agora. Tá. Primeiro é gastronomia. Então eu peço para você uma indicação do que você gosta de comer e aonde dá para comer isso. Qualquer tipo de comida. O tema, na verdade, é comida de afeto, aquilo que você gosta de comer quando você não está se sentindo bem, seja fisicamente ou emocionalmente. Tá. Depois uma indicação de série ou filmes e conteúdos de streaming. Pode ser coreanos, pode ser também da sua área de especialidade. Já falou aqui da Pony, por exemplo. Sim. E também, por último, uma indicação de música. Se te colocam no Noreban e falam assim, se você só vai sair hoje se você cantar uma música, que música você cantaria? E se você é daquelas que adora Noreban, canta um monte, hoje você só vai cantar uma música, porque o resto vai ter que cantar também. Tá. Que música que você escolheria? Tá. Primeiro, comida de afeto, o que me lembra, assim, muito a minha família. Kimchi jjigae. Tá. Eu gosto, na verdade, muito de comer, assim. Comida, pra mim, é uma coisa, assim, que eu gosto muito. E principalmente comida coreana. Mas uma que me traz muito afeto é kimchi jjigae, que lembra muito a minha infância. Você cozinha? Cozinho quando eu quero. Tá. Kimchi jjigae você come em casa ou você come fora? Normalmente eu como fora, mas eu amo kimchi jjigae da minha mãe. Minha mãe, ela manda muito. Nossa, minha mãe cozinha muito bem. Eu gosto muito da comida da minha mãe. Mas kimchi jjigae é um prato, assim, que lembra muito momentos de felicidade. Então, é uma comida bem de afeto. Um lugar que eu gosto muito de indicar... Deixa eu até pegar aqui no celular. Acho que é New Shilaguan. New Shilaguan, no comecinho da Prates, ali perto da Ribeiro de Lima. Isso! Tá. Gosto muito. New Shilaguan tem um kimchi jjigae, assim, muito gostoso. E o New Shilaguan é famoso pela carne, né? Pelo Sim, churrasco. Mas eu pedi algumas vezes em casa, né? Delivery de kimchi jjigae e eu gostei muito. Bem saboroso. É com carne de porco? Carne de porco, Tá. muito gostoso. Mas se for indicar mais alguns pratos, eu também amo takarbi. Takarbi eu amo do Hwangtokir. Do Hwangtokir. Nossa, eu amo Hwangtokir, é muito bom. Takarbi, ao pé da letra, parece que é costela de frango, mas na verdade ele é um refogado, ele é um... Tem tteokbokki, tem frango, pedaços verduras, de frango. e aí o mais legal, na verdade, é o arroz no final. E é o né? arroz, Misturar que eles o fazem meio arroz. que um risoto depois, fica uma delícia. Amo. Agora, se pensar em carne, eu gosto muito também de carbi. Super garbi. Super garbi. Carne Eu no gosto carvão. muito lá do Gyeongmijeon. Tá. Tanto o super garbi e o bibimbap. Força bibimbap deles também é muito bom. E o Gyeongmijeon, ele fez muito sucesso porque era um dos únicos restaurantes que abria de domingo, né? Sim. Hoje tem mais. Sim, Né? sim. Aos poucos o Bom Retiro tá ganhando vida ao domingo também. Sim. Nossa, hoje em dia todos os restaurantes que abrem de domingo estão cheios. Aqui não são muitos, Sim. mas quem abre tá cheio. É verdade. E o Gyeongmijeon costela é muito famosa. Sim. Também gosto muito de kamjatang. Tá? Eu só vou falar de comida. Por isso que eu falei, essa parte aqui pode ser muito longa. E agora está finalmente no que eu gosto. Não é, Eu fingi então. que eu estava aqui interessado em maquiagem até agora, mas então vamos falar agora do que eu gosto. Então, Kamjatang. o Miguang, eu amo o kamjatang de lá, é muito bom. O Kamjatang do Miguel é o prato mais indicado aqui no podcast. Sim, nossa, é muito bom. E aí, esse final de semana eu comi no Moim, que é um restaurante novo. No centro comercial. Gente, eu não fui ainda. Muito bom o tteokbokki deles. Tteokbokki. O tteokbokki deles é muito gostoso. É bem apimentado, moderado. É moderado, não é tão apimentado, mas o tempero é bem gostoso. Tá. Eu gostei bastante do tteokbokki Você deles. pediu alguma coisa pra acompanhar o tteokbokki? Pedi samgyeopsal e bulgogi. Caramba! Mas eu tava com 4 amigos, né? Tá. Tava meu marido e 2 amigos. Só que assim, o bulgogi eu achei meio fraco. Tá. Eu achei que era mais carne do que bulgogi. Tá. Não tinha muito tempero, assim. Aham. E o samgyeopsal era bom também. A questão é que não tem erro, né? Não tem erro, não mas tem o erro. tteokbokki pra mim foi muito bom. O seu marido não é coreano, Não, meu marido é japonês. mas ele gosta de comida coreana? Muito. Ele ama comida coreana. Ele come comida apimentada. Tudo. Tá. Ele Ele também ama. então, ele não reclama do kimchi jjigae da sua mãe, Nossa, nada. nem do cheiro de kimchi na geladeira. Nada. Ele ama comida coreana. Isso eu falo que ele acho que nasceu pra ser coreano, viu? Porque quando eu vou pra Coreia com ele, nossa, ele ama. Mas você acha os restaurantes de comida coreana da Coreia, assim, no geral, te satisfaz? Muito. Ah, é? Nossa, eu acho bom e barato.
Isso é Comida verdade. na Coreia é bom e barato. É barato. Se você for. Lógico que dá pra ser caro também, mas dá pra Sim. ser barato. É que eu tenho a impressão de que a média dos restaurantes. Lógico que se você procurar, tem lugares muito melhores do que dos aqui. Sim. Mas acho que a média lá, como eles adocicaram muito o paladar, um pouco assim, eu sinto que aqui ainda é uma comida um pouco mais caseira dos restaurantes aqui do Brasil do que dos restaurantes da É Coreia. que acho que depende do bairro, né? Ah, Depende do bairro também. tá. É que eu gosto de comer quando eu vou na Coreia. Sabe naqueles shiktangs que tem variedade? Sei. Lá é muito caseiro. Aham. Lá é bem bom. É barato e bom. Acho que dá pra fazer uma excursão pra comer, você não acha? Em vez de Nossa, K-Beauty? total. Não, comida vai ter certeza. Se não for pra comer, nem é melhor não ir. Que comida é muito bom. Agora, finalizando, vai. Um frango frito. Tem um lugar que eu também gosto muito, que chama Chicken Club. Chicken Club, tá. Muito gostoso o Chicken Club. Tá. Você prefere Yamnyam Chicken ou normal? Eu gosto dos dois, mas eu prefiro o normal, porque o yamnyam às vezes dá uma enjoadinha, né? Enjoa, né? É, acho que Então, o pessoal fala muito do frango frito coreano, com Yamnyam, com gochujang. Sim. Eu acho legal, mas eu acho que o simples ainda ainda melhor. é melhor, que é mais fácil, você consegue comer bem até o final. Em relação à comida, eu ia perguntar uma coisa aqui que era. Uhum. Você estava falando das indicações, restaurante, da excursão. Bom, acho que vai aparecer de novo esse assunto. Bom, Tá. se surgir. Vamos para a segunda parte, então, em relação agora a conteúdos, streaming, filme, novela, série. Tá. Você assiste? Então, eu tenho assistido menos, mas eu vou falar alguns que eu gosto há muito tempo. Eu sempre gostei muito do Full House, Tá. Esse é que é do Song Ye-kyo com o Pi. Esse Eu o sempre pessoal não gostei vai muito. achar pra É muito assistir. antigo, mas tem no Netflix. Eu já vi lá. Tem. É? Tem, mas é a imagem super antiga. Os Muito- penteados. Eu assistia novela, nossa, desde novinha. E eu lembro da época quando tinha várias casas de videocassete perto da casa da minha mãe que a gente ia lá alugar pra ficar assistindo Pegava um drama. monte de vídeos na sacolinha. Mas que eu lembro muito é o Full House, porque inclusive Full House lembra muito a época que eu tava nos Estados Unidos, lá, né? E aí, fora isso, tem também. Que mais? Hoje eu tô assistindo o Dr. Cha. Tá. Acabou de sair, né? É muito legal. É Muito comédia. legal. É comédia, é muito legal. Eu gostei muito também daquele. Como que é? Pretendente Surpresa? Como que é em coreano? Agora me deu um branco. Tá, eu Sabe sei qual é, né? qual que é. Pretendente Surpresa também foi uma novela muito legal. Outro que eu gostei muito foi o The Glory. Tá. Eu achei o The Glory um pouco pesado, mas acho que é um pouco da realidade do que acontece, que as pessoas não sabem muito, né? Essa questão do Relação bullying. do bullying, que é forte lá na Coreia. Que mais? Eu vou falando das séries, eu lembrei que ia falar em relação à comida que tem a ver com a série. Coincidentemente hoje, a minha esposa me mandou um vídeo, um Reels, do Kang Ho-dong. Programa bem antigo, acho que era aquele Ibagi, Ibagi. que tá o Kang Ho-dong, aí tá o Lee Seung-gi, né? E tá aquele cantor que era do Checky, lá, esqueci o nome dele. Jetsukisu? E era o que participava do Ibagi junto, né? Ele fez algumas novelas também. Ele é muito engraçado. Eu acho ele muito engraçado. Eu gosto muito desse cara. Porque ele faz uns comentários muito engraçados. Porque começa o Kang-ho-dong eles estão comendo lamion. Aí o Kang-ho-dong fala assim: como é que tem que comer lamion mesmo pra não ficar inchado, né? Aí eu falo assim, tem que ser tomando leite, né? Aí o cara fala assim, nossa, mas se for pra comer um lamião e jogar o leite no lamião, pra que comer, né? Tipo, aí é melhor nem comer. Aí o outro fala, não, mas você pode comer o lamião e depois tomar o leite, porque vai misturar na barriga, o importante é misturar na barriga, né? Aí começa uma discussão muito louca, aí fala assim, mas se for assim, então por que a gente, se for pensar dessa forma, por que a gente faz sam? Você vai misturar tudo da barriga, come separado, um alface, uma carne, arroz. Aí começa uma discussão muito louca, aí mostra o Kang-ho comendo, aí o An-jeon. Aí ele fala assim, se for pra comer lamião desse jeito, qualquer coisa que você comer vai ficar pó, porque ele come muito, né? Sim. Aí eu fiquei pensando, acho que talvez não dê pra fazer uma excursão de comida com K-Beauty. Tudo. Porque aí você vai... não sei se as pessoas sabem, a gente fala que se come o lamen coreano, no dia seguinte você fica com a cara toda inchada. E aí as pessoas ficam super preocupadas. Não posso comer lamen hoje, porque amanhã eu vou tirar fotos. O problema do K-Beauty é que eu não sei se todo mundo come bem a comida, né? A comida coreana? Porque eu falo assim, é porque a questão do turismo, eu falo que é complicado de colocar um certo cardápio, né? Porque esses dias eu levei os meus amigos, né? Foi agora, no final do ano, eu levei. A gente tava em 10 pessoas e tinham alguns que não comiam glúten,
Outros que não Nossa. comia nada adocicado, Aham. sabe? Tinha realmente nojinho do gosto da mistura do sal e açúcar, sabe? E são pessoas que, na verdade, estão mais pela questão da estética Exato. do que Então beauty. não dá pra Tá. saber. Realmente Não dá pra misturar. Não dá pra misturar. Ah, Porque isso foi um trabalho pra mim. Então. Teve dias que. Tem gente que não come nem carne de porco. entendi. Então eu tinha alguns amigos que iam no Mac comer, sabe? Assim, então é um pouco difícil falar que é uma tour de comida, porque não sei. O paladar de todo mundo vai Então, bater. tem que fazer uma tour separada. Teria uma que ser uma tour separada. Ah, que maravilha. Ou separar por tour que quem gosta de comer bem e gosta de comida coreana, né? E aquelas pessoas que não gostam, né? E essa tour de comida Uhum. tem que ser ou verão ou inverno. Ai, Porque vai nossa, puxar. inverno, viu? Mas verão, assim, tem muitos pratos de verão também, nem mignon, os Sim, kuksu nossa, também. é bom. É. Nossa, Tá. é muito bom. Vamos voltar para séries. Aí Tá. falando também mais em série, eu também gostei muito daquele o 100. O Physical 100? Nossa, é muito legal. É? Muito legal. Achei legal. demais esse programa. Eu pensei em fazer uma gravação de um episódio sobre essa série. Nossa, é muito legal essa Aqui no série. final acaba ficando muito meio fake, você não acha? Meio Sim. com um roteiro, assim. No começo parecia mais uma competição, É, aí vai ficando meio roteirizado. Mas assim, foi legal, porque a gente nunca viu. Eu nunca vi tanto homem forte, Tá. né? Porque na Coreanos Coreia, ainda. a gente vê tudo mais Aham. magrinho, né? Então eu achei muito legal. Você torceu pra alguém E- específico? Não, Não? Tá. torci pra quem fosse ganhar mesmo. Aham. Eu tava torcendo Mas- pros Ajoshi lá. Não, é verdade, eu torci muito pra aquele lutador. É. Que era mais velho. Aham. Nossa, é verdade. Ele é muito bom. E aí, que mais? Deixa eu pensar. De Você série. assistiu aqueles Solteiros, Ilhados, Desesperados? Assisti, é muito legal. As meninas se maquiavam bem. É uma maquiagem bem naturalzinha, né? Porque elas ficavam um tempão Sim, num outro sim, quartinho se sim, maquiando, sim. né? Mas eu gostei. Bem legal. Esse programa tá tão em alta que ele já tá pra lançar o 3. Você assistiu os dois? Já assisti Qual os dois. você gostou mais? Do Eu primeiro gostei ou da mais segunda? do 2. Do 2? É que assim, acho que foi bem diferente um do outro, né? Uhum. Eu achei muito legal o 1, por conta da história daquela influenciadora, né? Que vestiu várias marcas e aí deu um bafafá, porque sei, algumas eram a coisas tia. falsificadas e Aham, tal. aham. Mas os 2 também foi legal porque foi vibes diferentes. E você gostou dos casais? Eu gostei. É? Eu gostei. Achei bem bonitinho os casais. Na Aham. verdade, no 2 formou o 2, né? 2 casais, né? Que formaram. Não Os sei. 2. Pra mim, o importante é que formou o casal com a menina que tava toda hora tomando rejeição lá do outro cara. Quem que era mesmo? É uma que ela virou. Inclusive, essa menina. A Sergi? Eu não sei se você percebeu. Ela é a menina que morre no The Glory. Sim! Sabe a mina que morre? Formou 3, então. Formou 3? Essa que forma o The Glory formou. Aham. Aí tinha a Sergi, que foi a mais cobiçada. É verdade. E teve aquela que já tava certo que ela ia ficar com o cara. Aham, Foram 3 aham. casais. Essa menina que morre. Eu tava torcendo pra essa menina que morre no The Glory ficar com alguém. Porque ela é merece muito alguém. bonitinha. Não, eu tinha muita vontade de ir lá conhecer o namorado dela. Não sei se eles estão juntos sei. ainda, O mas. cara não. do alfaiate, ele é muito engraçado, ele é né? muito engraçado. Meu, eu acho que ele fez toda a diferença no reality show. E você sabe que ele trabalhou pro cara do primeiro, Sim, né? do primeiro, alfaiate. sim. Nossa, achei ele sensacional. Muito legal. Ele sabe o que quer, meio Sachiona, assim, né? Meio Aham. viajante, mas. Sim, nossa, mas achei achei o 2 muito legal. Esse Achei casal pra mim foi o melhor Sim, casal. eu achei que foi muito legal esse programa e eu tô esperando agora o 3, né? Porque esse é legal. É Que difícil mais? conseguir renovar, como é que fala? Continuar uma temporada e ainda conseguir manter surpresa, Sim, né? não, eu fiquei até sabendo que a Netflix tá investindo 2,5 bilhões pra... Quer dizer, os Estados Unidos, né? Tá Aham. investindo pra Coreia fazer só programas coreanos. E em julho vai sair uma série aqui Uhum. na HBO do Brasil que foi gravada parceria Coreia e Brasil. Ah, é? É uma série que trouxe idols da Coreia Eu quase fui maquiar. nessa Me série. chamaram pra maquiar. Não deu certo no final. Mas aí não sei o que aconteceu, eu não fui. Tá, Eu acabei não indo. Acho que a gente não conseguiu negociar e aí eu não fiz. entendi. Então vai sair essa série acho que em HBO. julho. Uhum. Né? E aí a gente pode até já explicar aqui, então, a gente estava conversando aqui em off, né? Uhum. Não, vamos fazer assim. Termina de fazer agora a indicação de música. Você Tá. gosta de cantar Norebá? Olha, eu amo Noreban. Não canto bem, mas Tá. mas eu gosto. Mas se tem uma música que eu nunca esqueço toda vez que eu vou, é o Par e Pari do Tabichi. Tabichi, sabe? Tá, Tabiti. É. O nome da. Eu achei É que você tava... 8282.
É o nome da música. É o nome da música. Ah, tá. Eu achei que você tava falando já o código do... Não. É o nome da música. Tá. É 8282. É Se eu não me engano, até o código deve ser 8282, mas não, é o nome da música 8282. Acho difícil, porque 8282, pra quem não sabe, 8 em coreano é par, 2 é i, então fica pali, como se fosse pali. Que quer dizer rápido. E é um número muito cobiçado, eu acho, que pra esse ser. é o nome da música? Deixa eu ver. Ou será que Agora é o código? Eu tô na dúvida. Será? Deixa eu ver. Tabichi Pari. Acho que é isso mesmo. É o nome da música. Eu não tô errada. Não, a minha dúvida é se ela é o código pra poder entrar a música lá quando você pega o controle do Norebá. Não, é o nome da música. Ó. Tá. Então, eu tava falando assim, ia ser muito bom se o nome da música também fosse o mesmo código pra entrar. Não, esse é o nome da música. Você sempre gosto canta? Muito. Esse daqui eu gosto porque acho que eu já tô... A voz já tá bem alinhada, sabe? Gosto muito dessa música. Gosto muito de também cantar 21. Gosto muito de cantar Blackpink. Então você continua acompanhando os novos grupos de K-pop? Sim, talvez eu irei no show do Blackpink ainda esse ano. Aonde? Lá em Nova York. Ah, é? Uhum. Ó. Eu tô muito orgulhosa delas, assim. É um grupo que praticamente cresceu e tá fazendo a cultura ser conhecida no mundo, Sim, né? sim. Mundialmente. Tanto o Blackpink como o BTS. Graças a eles, exatamente até porque o K-Beauty não morre. Tá. Né? Porque eles estão tão fortes mundialmente que as pessoas ainda conseguem continuar consumindo, né? Vai ter show do Epic High aqui no Brasil. Sim, eu fiquei sabendo. Vai ter a aespa também, vai vir agora em setembro. Ah, você tá antenado, então. Eu tô bem por... Você fala que você não tá dentro da comunidade, da colônia, mas dos acontecimentos... Eu não tô muito conectada, assim, com as pessoas. As fofocas. Mas assim, eu sei tudo em relação à cultura, né? Tá. De quem vai vir, quem veio. E o pessoal pede também esse tipo de conteúdo, não? Olha, é que eu nunca perguntei sobre isso, Tá. mas eu acho que se eu fizesse vídeos falando sobre beleza, essas coisas assim, eu acho que as pessoas iam gostar. Tipo, analisando a maquiagem de não sei quem. Isso também era um vídeo que eu queria muito fazer, mas eu acho que eu não fiz por preguiça. Tá. Mas eu queria muito fazer. Bom, se você que tá ouvindo gostaria que fizesse, por favor. Comenta aí. Você acha que o pessoal, se fosse pedir maquiagem, pediria mais de idol ou de atriz de determinada novela? Normalmente eles me pedem muito de drama. De tramar. Só que assim, não tem muita coisa, porque, né? Porque, na verdade, é uma maquiagem muito natural. Então, no final, eu acabo sempre fazendo uma maquiagem com um pouquinho mais de cor. Mas você acha que a maior parte do seu público é mais público de drama do que de K-pop? Porque são públicos diferentes, né? Olha, eu acho que é um pouco dos dois. Tá. Tem um pouco dos dois. Mas eu acho que é mais skincare. Eu acho que tem um público muito forte que gosta de cuidados com a pele. Que não tem nada a ver nem com um nem com o outro. São tudo, assim. É porque, assim, eu tenho o meu nicho, o meu público é muito parecido com o da Joy, né? E a Joy, ela tem muito público de skincare. Tá. Que gosta de cuidar da pele. Então, a gente tem um pouco dos mesmos públicos. Você não recebe as mensagens, como você tem bastante seguidor, principalmente no coreano, do tipo, onde eu encontro um coreano? Já recebi muito, mas é que hoje em dia eu já não dou mais. Como é que fala? Você respondia? Antes eu respondia, mas... O que você responde? Falava assim, gente, não é porque ele é coreano que é melhor. Gente, a minha é tudo igual. Não muda nada, só muda de país. Não é? E aí o que a gente tava conversando, eu não consigo entender por que as pessoas se iludem, se mesmo numa série coreana, de 10, 20 personagens, é só um personagem homem que é decente, e todos os outros mostram que são ruins. Mas é porque a Coreia, o que eles fazem muito bem é marketing, né? Tá. Eles criam uma ilusão na cabeça das pessoas desse homem perfeito, que a gente acaba se apegando só nesse homem. Esquece que tem outros, né? E eu falo mais, eu já fui essa pessoa super iludida. De ficar vendo vários tramar e achar que um homem ia bater na porta de casa com um cavalo branco. Entendeu? E a verdade é que não é assim que acontece, sabe? Eu acho que tudo tem a hora certa. Né? Mas mesmo o mocinho no trama, quase sempre o cara começa meio folgado. Sim. Como um cara, tipo, insuportável. Né? É meio que uma regra padrão. A né? verdade é, conviva com um pra você ver. Entendeu? Não é que é muito marketing, né? E o mesmo eu falo das mulheres coreanas. Porque mostra na novela a menina meiga e tal. Vai conhecer como é uma de verdade. É mó muxiqué. Muxiqué, tipo, como é que fala? Grossa. Grossa, forte, assim.
tem nada de delicado. A gente só vem tramar mesmo. Então tá. Fica aí, então, esse último conselho para as pessoas que ainda se iludem com séries coreanas. Olha, gente, é melhor cair na real que não existe homem perfeito. Porque é muito perigoso, na verdade, tentar achar que você vai para um outro lado do mundo para encontrar uma pessoa e chegar lá e ver uma realidade completamente diferente e ainda capaz de você acabar entrar num trabalho escravo. Acontece muito casos de pessoas que levam algumas brasileiras, tráfico de pessoas para ir lá, e a pessoa vai lá achando que vai encontrar um coreano. Chega lá na Coreia, ela tem que entrar no meio, sabe? Né? De prostituição, porque ela achou que, na verdade, conhecia uma pessoa e, na verdade, ela foi totalmente enganada. Ainda sem contar que também tem pessoas que dão dinheiro para perfil fake, achando que é idol e não existe, sabe? Então, tem que tomar muito cuidado. Não, e mesmo que você encontre alguém bem... Sim, e mesmo que você encontre alguém bem intencionado, conhecer pela internet, ver que o cara é de verdade, o choque cultural é tão muito grande, né? Que, assim, é difícil, né? Não é tão simples, né? Como aparece. E o meu tio da Coreia, inclusive, ele uma vez falou assim pra mim, quando eu fui em 2011, ele falou assim, Sinja, cuidado com os pyeongtae. Os tarados. Tem muito pyeongtae na Coreia. Tem muito que é tarado. Tem muito na Coreia, então toma cuidado. Não fica dando trégua, sabe? Não seja educada demais. Que eles aprenda a cortar. Exato. Então tem muito. É porque a gente que não conhece a cultura tem completamente essa ilusão, né? Que vai ser pessoas perfeitas. E tem de tudo. Assim como no Brasil tem gente louca, lá também. Né? Então, acho que até mais. E até mais. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. O coreano é muito grosso. Tem muita coisa aí que a gente tem que ser realista, né? Porque aí muita gente vai lá com aquela ilusão de perfeição. E não é bem assim, né? São pessoas normais, né? Assim, tem o bom, tem o ruim, não dá pra se iludir tanto aqui quanto lá. Assim como não dá pro cara lá da Coreia assistir Malhação e achar que vai chegar aqui no Brasil. Sempre todo pé mundo... no chão. Tem então, que ter muito pé no chão. Demorou, mas temos um programa. Conseguimos gravar. Sim. Fica aqui portas abertas. Aqui você já conheceu o estúdio. Temos aqui a nossa estrutura de câmera, microfone. Caso você precise de nossa ajuda para divulgar algum conteúdo, para fazer algum conteúdo, só falar. Tá? A gente tem uma parte técnica aqui que pode te ajudar também para isso. Sim, muito obrigada pelo convite. Falamos muito. Não sei se foi o suficiente, mas se vocês quiserem uma próxima aí, é só deixar nos comentários que a gente marca. Então tá bom e muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço por ter vindo, pelo seu tempo, por compartilhar suas histórias. E muito obrigado para você que ouviu a gente aqui até o final. Nos encontramos novamente na semana que vem. Valeu!